E aí, valiosos, começando mais um Cash Jam Podcast. E o nosso entrevistado de hoje, já comecei gaguejando. Nosso entrevistado de hoje tem 35 anos, é casado e há 10 anos é policial militar do estado do Paraná, o soldado Alisson Almeida. Soldado Alisson já esteve na mídia e nacional até por causa de alguns salvamentos que aconteceram aqui em Londrina. E a gente vai contar um pouquinho, ele na verdade vai contar um pouquinho dessas histórias dos salvamentos e é claro, da história dele. Por quê? Por que o soldado Alisson nos chamou a atenção? Ele não é só um policial militar que tá aí para servir, para proteger a gente, mas nos vídeos a gente sempre percebeu que ele não esquecia de glorificar a Deus depois dos salvamentos dele. Soldado Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui, agradecemos mesmo que a nossa conversa hoje possa edificar outras pessoas, que a sua história possa chamar a atenção de outras pessoas a respeito do amor de Cristo. Sem dúvida, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram para estar aqui e espero poder estar dando um pouco do meu testemunho para vocês e que Deus possa tocar no coração de todos nós e que a gente possa entender que tudo na vida tem um propósito. Amém. Nós cremos nisso. Amém, soldado. Obrigado pela oportunidade de poder contar essa história pra gente e a oportunidade da gente escutar ela, tá? O começo de tudo, com certeza a Polícia Militar, toda sua trajetória na Polícia Militar, você já enfrentou e passou por vários momentos onde você enxergou diretamente milagres acontecerem. O primeiro grande milagre, talvez, que tenha marcado sua vida ou que saiu na grande mídia, foi um salvamento, uma criança, numa loja. Como que foi isso aí? Sim, à época eu trabalhava no policiamento de bicicleta, né? É o rádio patrulhamento com bicicletas. E estava eu e a soldado Lorenzoni, ali na rua Sergipe. E o pessoal começou a gritar pela polícia militar. Nós, sem sabermos o que se tratava, geralmente nós estamos preparados para uma situação de roubo em andamento ou algo nesse sentido. Aí a minha companheira, a soldado Lorenzoni, chegou primeiro e encontrou uma criancinha de aproximadamente 2 meses, já desfalecida, já sangrando pelo nariz. E Nossa. Aquele griteiro, aquele apavoro, né? O segurança da loja ali, no caso, tentou fazer as manobras, não logrou êxito. E é muito engraçado porque as pessoas entregam para você ali a situação, né? Eles já esperam que você tenha a solução, né? Já espera que a figura do policial esteja ali para resolver o problema, seja o problema qual for. Então, a gente até brinca, né? A gente tem que estar preparado para a situação, mas quando envolve criança é algo muito mais difícil de você manter aquela calma, porque a criança é intenso. Um anjo de Deus, não tem pecado e isso mexe muito, pelo menos comigo, né? E aí minha colega começou a fazer as manobras, não conseguiu lograr isso no primeiro momento, e a criança roxa, a mãe gritando, se desesperando. Daí ela passou para mim, eu iniciei também as manobras de capotamento e nada da criança voltar a respirar. E eu perguntei, né? No primeiro momento eu achei que estava afogado com leite, e não era, ela tinha engolido um pedaço de plástico, daquelas garrafas PETs, né? Acho que a mãe se descuidou, daí a criança mordeu um pedacinho e engoliu, né? Então provavelmente aquele plástico deve ter engasgado na garganta dela, e não desceu e também não saiu para fora. E ali, pelo menos eu que sou um cara temente a Deus, cristão, conheço da palavra de Deus e sei do seu enorme poder, a única coisa que eu venho em mente é: Deus, só você pode salvar essa criança. Você fez essa oração em mente? Fiz essa oração em mente. É muito legal, tem as imagens ali e dá para ver ali no momento que eu estou fazendo o capotamento da criança, eu fazendo essa oração em mente. Deus, está entregue em suas mãos, só o Senhor para salvar essa criança e ajude essa criança, porque é um anjo, né? E depois de alguns minutos, ela voltou a respirar. Então, ali nas imagens não tem um áudio, mas eu também dei um glória a Deus. Por quê? Porque é Deus. Não tem, o soldado Almeida salvou, o soldado Lorenzoni, o tenente Cássio. Não, é Deus, não tem outra explicação. Como dá para ver nas imagens. As 3 crianças a gente pegou, bem dizer, semi-mortas, né? Desfalecida. E a ciência ali trata
do ser humano, até a criança ou o adulto, ele tem um tempo que fica sem respirar. Depois desse tempo, os neurônios já vão queimando e a probabilidade de chance dela voltar sem nenhuma sequela é muito pequena, como foi o caso do Heitor. Ele ficou bastante tempo submerso na água. E ele voltou. Esse é um outro caso. Que é o segundo caso, né? E ele, depois de ficar um tempo internado, ele voltou sem nenhuma sequela. Como você explica isso? Lógico que nós tivemos trabalho dos médicos e tal, mas é só Deus, não tem outra explicação. Não tem explicação científica para isso. Relata esse momento pra gente, esse primeiro momento. Então, teve o chamado, o pedido de socorro. Quanto tempo durou desde a sua chegada ali até o respirar dessa criança? Então, pelas imagens ali, aparentemente uns 4 a 5 minutos. É muito tempo. Porque se a gente partir do princípio, estou falando do primeiro caso da Ariel, se a gente partir do princípio que no momento que a gente chegou ali ela já estava sem respirar, e o momento de trabalho dessa manobra de capotamento durou de 4 a 5 minutos, então presumimos que ela ficou quanto tempo ali? Uns 10 minutos. Então, por isso que eu volto a frisar, né? É Deus na vida dessas crianças. Então nós fizemos a manobra. Quantos anos tinha a criança? Tinha 2 meses. 2 meses? Não, me engano. A Ariel tinha 11 meses. Bebê. E daí nós fizemos... Ela tá brincando com plástico? Com plástico, a mãe de certo deve ter dado para brincar uma garrafa PET. A mãe tava fazendo o rótulo. Compra, isso, daí colocou na boca, mastigou ali, engoliu. O bebê leva tudo pra boca, né? E daí foi até emocionante, porque a gente pegou, né, quando ela voltou a respirar, mesmo assim a gente voltou... E tem mais uma também, porque mesmo que a criança volte a respirar, como ela ficou muito tempo sem respirar, tem a minha esposa que é da área da saúde, ela sabe, pode acontecer da criança sofrer uma parada cardiorrespiratória, porque ela ficou muito tempo sem respirar. Aí nós já temos que partir para outra manobra, que é a massagem cardíaca. Então qual que é o segundo momento? Catar a criança e levar para o médico o quanto antes, até para ver se não queimou nenhum neurônio do cérebro, se não vai ter uma parada. Então o que nós fizemos? Nós pegamos, como a gente estava de bicicleta, né? A gente pegou o primeiro carro que estava passando ali na rua Sergipe, nem explicamos direito o que era pro rapaz, amigão, toca o carro e leva pro primeiro hospital, que era o pai, né? Pro atendimento infantil. E graças a Deus, sem nenhuma sequela, nada. Você tem notícias dessa criança ainda hoje? Tenho. As 3 crianças, eu tenho contato dos pais, a gente tem uma proximidade, né? Depois de tudo que aconteceu. Inclusive, já fui até pro aniversário dela, já fui convidado. Então é bem legal, é bem assim, você acaba se tornando amigo deles, né? Muito bacana. Entendi. O senhor contou o primeiro, então, que foi em 2018, foi isso, né? Esse caso da criança de 11 meses. O segundo caso veio ano passado, acho que foi em julho, foi isso? Que é o que o senhor acabou citando já, que é do Heitor. O que aconteceu com o bebê Heitor? Para o pessoal que não sabe, que não conhece a história, até fora daqui de Londrina mesmo, apesar do caso ter repercutido nacionalmente, o que aconteceu com o bebê Heitor? Então, na verdade, o Heitor ele foi vítima de afogamento. Infelizmente, ele acabou caindo na piscina da família ali e acabou vindo se afogar. O que você estava fazendo quando você recebeu essa notícia? Isso, nós estávamos em patrulhamento comum ali, eu, o soldado Pegoraro e o tenente Castro, onde o centro de operação da Polícia Militar, que é o Copom, nós chamamos de Copom, passou a informação que a família estava tentando contato com os bombeiros, não conseguia, e pediu para a viatura mais próxima chegar ao local. E ali, se tivesse como a gente filmar, parecia uma cena de filme, né? Porque as informações não chegam precisas, você tem que filtrar o lugar, muitas vezes a gente não sabe, tem que jogar no GPS, isso leva tempo. Então no momento que nós estávamos jogando no GPS, passa um carro fechando a viatura. E na hora a gente achou até que era um atentado, né? Pela forma que o cara chegou. E daí o cara parou ali, só gritou desesperado e foi embora. Aí a gente deduziu de 2 a 1, ou é um roubo em andamento ou é a mesma situação. Assim, vamos trabalhar, e isso gerou dúvida em nós, vamos seguir o cara ou vamos na ocorrência do menino, né? E nisso, no espaço curto de tempo, a gente procurando no GPS onde era esse endereço. Aí onde isso é muito rápido, é segundos, gente. A gente deduziu, falou, só pode ser a mesma situação, não é possível que seja outra situação, vamos arriscar, porque nós não podemos perder tempo, é uma criança afogada. E aí nós começamos a seguir o rapaz, eu não lembro que carro que ele estava, mas era um carro muito mais potente do que o da polícia, então a gente teve até dificuldade em acompanhá-lo. E a hora que a gente chegou na casa ali... Era o lugar. Era o lugar. E descreve o cenário pra gente desse momento. A cena ali, assim...
Durante o acompanhamento, no caso era eu que estava dirigindo no primeiro momento, a gente já veio traçando uma ideia. Quem que vai fazer a manobra? Aí foi onde eu me prontifiquei e disse, não, pode deixar que eu faço. Já lembrei da primeira situação da Arel. Falei, não, eu faço, pode deixar, eu assumo a responsabilidade e vou tentar, se deu certo uma vez. Nesses procedimentos tem uma hierarquia de responsabilidade, né? Exato. Você era o responsável, tinha algum... Na verdade, o primeiro tenente Cássio, ele é o comandante, né? E foi onde ele perguntou quem que se habilitaria. Ele disse que ele não tinha prática de fazer a manobra. O soldado Pegorari, ele falou que já tinha se deparado com uma situação com o filho dele. E eu também já tinha se deparado com essa situação da Arel. Eu me prontifiquei, falei, pessoal, pode deixar que eu faço. Legal também ver o tenente assumindo que não Sim, domaria essa situação, né? Foi bem humilde da parte dele, né? Sim. Até porque ali, como você está lidando com vidas, você precisa ter a pessoa mais capacitada para fazer o procedimento. Ação. Exato. Só que daí o que acontece? Quando eu cheguei no local, foi onde eu me dei conta. A criança não estava engasgada. A criança estava afogada. E aí, qual que é o procedimento a fazer? Vai fazer a manobra de Heischen? Vai colocar a criança do lado ali para expilir água? Qual que é o procedimento? Então ali, o que eu estou falando é tudo muito rápido, em segundos. Foi onde eu parei e pensei, caramba, a criança não está engasgada, está afogada. E o cenário, né, que eu me deparei foi muito parecido com o da Arel, todo mundo chorando, desesperado. Eu não pensei duas vezes, desci da viatura, já catei a criança ali, bem dizer, semi-morta. E a mãe chorando, gritando, todo mundo, salva meu filho, salva meu filho. Ali você tem que manter o sangue frio. Por quê? Porque se você fizer a manobra errada, o que vai sobrar é gente para criticar a ação da polícia. Embora não seja uma função específica nossa. Isso aí é do Corpo de Bombeiro, que eles têm treinamento para isso, e etc e tal. Não é algo específico da Polícia Militar. Embora no nosso curso soldado a gente tenha um vago treinamento sobre isso. Só que não é algo específico. Não é algo que você sai de lá preparado para executar. Como se fosse um kit, como se fosse um treinamento de primeiros socorros quando você tira a carteira de habilitação. Você tem ali, mas não é algo que você está familiarizado. Aí eu peguei a criança da mão provavelmente da mãe, comecei a fazer a manobra de Heischen, batendo nas costas dela, torcendo para que dê certo. E nas imagens é possível ver que cai um pouco de água ali. Ali eu senti já que a criança tinha voltado a respirar. Aí eu dei um glória a Deus, glória a Deus, a criança voltou a respirar. Só que o que acontece? Ela voltou a respirar e no mesmo momento, parou de novo. Eu senti que ela parou. Aí o soldado pegou e falou assim, deixa eu chupar a boquinha da criança. E nisso eu pensei, e tudo isso muito rápido, gente. Falei assim, mas a gente está vivendo uma pandemia. Nós vamos aspirar a boca da criança. E era bem no começo da pandemia, ninguém sabia ao certo o que era essa pandemia. Daí vai que a criança morre, o pessoal fala que foi de coronavírus porque o policial contaminou a criança. Tem tudo isso. Tudo isso aí você tem que pensar. É muita coisa para pensar em muita coisa para pensar. Segundos. Então, assim, depois que passou tudo, a gente vê as imagens, né, vê os comentários. É interessante você ver os comentários, né, principalmente Facebook, essas coisas. Aí uns elogiando, a maioria elogiando, mas uma meia dúzia criticando. E, pessoal, vocês não têm a noção do que a gente passa ali na hora. Porque você tem que pensar em tudo. Por quê? Porque o pessoal não vai ver os pontos positivos. Essa é a função da crítica. É ver os pontos negativos. É igual um filme, quando você assiste um filme. Que legal o filme e tal. Mas a crítica não tá para assistir o filme legal. Tá para apontar os erros. Um erro de gravação aqui, um erro de dublagem ali. Essa é a função da crítica. E é interessante, só saindo um pouco do foco, o trabalho da Polícia Militar, pode ver, é um dos poucos trabalhos que todos opinam. Você não vê um professor, alguém opinando no trabalho do professor. Olha, não foi lá em 1500, mas foi descoberto. Aí diz que foi em 1498. Você não vê ninguém questionar isso. Você não vê um médico, opa, essa cirurgia foi errado. O paciente ali ficou com sequela. Não, você não vê isso. Mas o trabalho da Polícia Militar, você vê vários especialistas, que na verdade não são especialistas, criticando o trabalho. Isso é normal. E a gente está preparado para isso, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, quando o soldado Pegorari falou... Ameaçou a fazer respiração boca a boca. Nas imagens, se você vê, claramente eu falando, não assopra não. Por quê? Pensando na pandemia do coronavírus.
Não assopra porque... E isso... Ah, e detalhe, eu nem sabia que o Tenente Cássio estava filmando ali, porque foi o Tenente Cássio que filmou, né? A gente não tava na viatura, ou vai lá e faz a manobra que eu vou filmar, que vai dar tudo certo lá na frente e vamos ser aplaudidos. O Tenente Cássio, ele filmou para resguardo de vocês. Exatamente isso. Ele filmou para resguardo da gente. E eu não sabia, né? E foi muito inteligente da parte dele. É interessante isso também, porque a gente vê alguns comentários, mas os caras filmou isso aí. Mas é claro que filmaram. Por quê? Para resguardar o procedimento, no caso da equipe, que no caso era eu que estava fazendo. Por quê? Porque se essa criança morre, às vezes o pessoal, mas morreu porque, né, o procedimento foi... Não, ó, tá as imagens aqui, nós fizemos o que foi possível dentro das nossas condições ali no momento. Por isso que foi filmado. E daí, né, teve a situação lá que eu pedi pro soldado Pigorá não assoprar a boquinha da criança. Aí ela voltou a desfalecer, né? Perdeu a respiração. Aí o Tenente Cássio falou assim, vamos levar pro hospital. Aí nós entramos dentro da viatura e ele chamou um dos parentes ali, a mãe ou o pai, para ir junto. E é legal assim, que você observa nas imagens, que vai assim, não chama a mãe nem o pai não. Por quê? Porque eles estão desesperados, eles vão atrapalhar. Aqui, nessa situação, infelizmente, gente, você tem que ter o sangue frio. Não tem outra alternativa. Você, na verdade, vocês como policiais, vocês são um ponto central da razão ali naquele momento cheio de emoção, né? Exatamente. Se vocês perdem o controle da situação, às vezes por deixar o pai e a mãe aí irem com a criança no carro, a criança poderia ter morrido por desespero, Só que o que acontece? A mãe da criança entrou na viatura, né? Ela entrou, dá pra ver nas imagens. Eu falei, não entra não. Mas tinha que entrar, assim, analisando agora, né? Depois de tanto tempo. É o óbvio, precisa de um responsável. Onde que esses policiais vão levar a criança, né? E se essa criança, Deus o livre, né? Que foi o caso, graças a Deus, morre dentro da viatura, se não tivesse imagem nem nada, o que fizeram, né? Com a criança... Então tinha que entrar mesmo. Aí foi um Deus nos acuda, né? Porque pelas imagens dá pra ver, eu tentando fazer a manobra, ela erguendo a cabeça da criança. Porque o sentido dessa manobra é o quê? É você fazer com que a criança solte o líquido que ela se afogou ali pra fora e ela volte a respirar. Esse é o princípio lógico, na teoria, né? De uma criança afogada ou engasgada. Mas na prática, né? Aquele Deus nos acuda. Inclusive, na época eu estava conversando com um amigo meu, um policial, um bombeiro já aposentado das antigas. Ele falou que teve uma situação com um bombeiro que ele deu curso de salvamento e ele não conseguiu salvar a filha dele. Por quê? Porque ele não teve o sangue frio, porque é filho, né? Para fazer. Ele se desesperou. Então, é muito complicado, muito complicado. Ainda mais quando o assunto é criança. Aí a gente, né, entramos com a criança, né, dentro do carro, a criança já tinha parado de respirar. E eu fazendo a manobra. Quantos anos tinha a criança? Essa daí tinha 11 meses, né, o Arthur, né? E a mãe ali, desesperada. O bebê também tinha 11 meses? Os dois meses. Primeiros? Isso, os dois primeiros. E eu não, sai, mãe, deixa eu fazer. E ali que é o momento assim, que é Deus, não tem outra explicação, a criança literalmente, do nada, volta a respirar. As imagens dá pra ver, do nada. Porque, como eu disse pra vocês, pela lógica, se eu vejo essas imagens direto, fico analisando, né? Pela lógica, no primeiro momento onde ela expeliu a água, ela voltou a respirar. Aí ela parou de respirar. Ou seja, quando a pessoa se afoga, isso aí eu fui descobrir depois, né? Que você vai, vamos estudar um pouco mais. Quando a criança se afoga, não é que ela tem uma grande quantidade de líquido ali no pulmão. Tem 1 litro de água ali. Não, ela tem uma pequena quantidade que está ali bloqueando as vias aéreas dela. Se você consegue capotar ela e expelir aquela quantidade, ela volta a respirar. Eu digo isso se a criança não ficar ali submersa a água durante muito tempo. Então o que acontece? A gente conseguiu expelir a água dela, ela voltou a respirar, depois ela parou de respirar. Então ali não tinha mais que fazer manobra, porque a água já tinha expelido, ela simplesmente parou de respirar. E do nada, dentro da viatura, como é possível ver, ela volta a respirar. Então o que é isso? Por isso que eu dei mais uma vez um glória a Deus. Ali no momento da viatura eu já sabia que não tinha mais o que se fazer, era Deus. E no momento ali eu estava orando para mim mesmo, Deus, por favor, salva essa criança, é só tu mesmo
para fazer a obra, porque o que eu pude fazer, eu já fiz. Tanto é que tem uma hora que tem de casa e fala assim, vai, Almília, continua fazendo. E ali, se você olhar bem nas imagens, eu só tava batendo nas costinhas dela ali, por quê? Porque eu já fiz tudo que tinha que ser feito, não tinha mais o que se fazer. E o que dava pra fazer era pro procedimento seguinte, que era o quê? Fazer a massagem cardíaca nela, que ela já tinha parado de respirar. Mas, por milagre de Deus, naquele segundo momento, ela voltou a respirar. Então, foi um glória a Deus e a gente ficou muito emocionado. Levaram o bebê pro hospital? E não parou por aí. Olha só pra você como que é as coisas, né? Eles ligaram pro SEAT. O SEAT estava em deslocamento, mas não ia conseguir chegar porque a cidade estava em obras, né? Campanha eleitoral, aquela coisa toda. O SEAT não ia conseguir chegar no local. E até o procedimento, né? Por isso que a gente fala, na teoria é muito legal, muito bonito, né? O procedimento, né, segundo a gente aprende, é não sair do local. Se a criança passou mal, teve uma parada cardíaca, você tem que fazer a massagem cardíaca ali nela e esperar o SEAT chegar. Então o que a gente fez no segundo momento não é o aconselhável dentro da doutrina. Mas, ali haja coração, é criança e a teoria cai por terra e o que funciona ali é o coração mesmo. Então, como a gente colocou a criança na viatura, a gente se deparou com o SEAT do outro lado da avenida, ali acho que é o Winston Churchill, do outro lado da avenida, carros passando, e a gente já desembarcou, eu saí atravessando os carros, nem vi nada, nem sei se algum carro quase atropelou a gente, mas aí eu entreguei para os bombeiros e eles reiniciaram o segundo momento do salvamento da criança. Na hora que eu entreguei a criança, eu também fiquei lá para auxiliar, aí chegou o pessoal do SEAT, já com o médico e tal. A criança ela teve ali um outro... Não chegou a ter uma parada cardíaca, mas a pulsação dela... Como que é a palavra que fala? Diminuiu. Enfim. O batimento cardíaco dela estava bem fraquinho. Estava a ponto do coração parar. Devido ao tempo que ficou submerso. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ficou lá. Não foi a gente que tirou no primeiro momento. Eu acredito que foi um vizinho que pulou lá e tirou a criança da piscina. Né? Só que também não... Pelo que parece ali... Não conseguiram ali fazer a manobra, todo mundo desesperado. Aí nós levamos pro Hospital do Coração. Aí lá se iniciou o terceiro momento, lá com mais tecnologia, né? Detalhe também, a criança já estava tendo uma hipotermia, pelo fato de ter ficado na água ali. Aí colocaram lá um cobertor lá para esquentar a criança. Ficou na UTI, acho que 10 dias. Se eu não me engano, se não estiver falando besteira, acho que ficou até entubada, não tenho certeza. E tinha o receio dela, os neurônios, né, como tempo sem respirar, sequela, né? Ficar com alguma sequela. Agora você para e pensa, né, um dos filhinhos lá deles já com um problema, né, e outra criança, né, 2, né, tadinhos. Mas, mais uma vez, Deus, né, operando nas nossas vidas. A criança, depois de 10 dias, saiu ilesa. Como se nada... Até o pessoal brincou, né? Eu vi, né? Acho que a coletiva de um dos médicos. Essa criança não vai nem lembrar o que aconteceu com ela. É como se nada tivesse acontecido. O que é isso aí? É o poder de Deus na vida das pessoas. Rapaz, ao ponto dela ter pegar numa hipotermia, ela deve ter ficado um bom tempinho ali embaixo d'água. Então. Até descobrirem, né? Até encontrarem que estava lá. Então, esse é um dos segredos que ninguém sabe, né? Quanto tempo essa criança ficou lá submersa? Ninguém sabe, nem a mãe sabe, ninguém sabe. Quanto tempo? Mas ela, uma criança de 11 meses, o que ela estava fazendo sozinha perto da piscina? É a pergunta que todo mundo faz, né? Isso. Mas você levantou um ponto. Isso, interessante, né? A gente vê alguns comentários do pessoal que a gente até brinca assim, né? Fala sem saber, fala pelos cotovelos, né? Pô, mas cadê a mãe ali que não viu a criança? Essa mãe, ela tem uma outra criança que tem cuidados especiais. E ela estava alimentando essa criança na cadeira de rodas. E foi o momento X para o bebezinho cair na piscina. Tanto é que esse bebezinho fazia um dia só que tinha aprendido a engatinhar. Um dia. E o pai da criança ali, ele é piscineiro. Ele tinha percebido, olha, meu filho aprendeu a gatinhar, vou cercar a piscina. Ele tinha até furado os buracos lá para colocar a cerca. Um dia. Foi um dia o tempo suficiente para acontecer. Não é tragédia, porque graças a Deus não aconteceu, né? Você tem contato com essas famílias, né? Você Sim, disse. tenho contato com as 3 famílias. E você sabe o que isso mudou na vida delas? Você pode responder essa pergunta? Sim,
impactou de forma muito positiva o significado do poder de Deus. Isso aí eu ouvi da própria boca das 3 famílias. Porque quando a situação... isso aí acontece com todos nós, né? Eu até tenho um ditado dentro da Polícia Militar, eu vou até usar aqui, né? Que envolve Deus e a polícia, né? Quando as pessoas estão em apuros, elas chamam Deus e ligam para a polícia. Quando as pessoas estão de boa, elas esquecem de Deus e odeiam a polícia. Isso aí é um ditado que tem, né? Odeia, acho que é um termo muito forte, né? Mas elas também esquecem da polícia. Então, o impacto que atingiu na vida dessas... Inclusive, eles são cristãos também, essas 3 famílias, né? Principalmente o pai do Heitor. E ele falou, pô, não tem como explicar isso. Tanto é que nós fizemos uma ação solidária esse mês agora para doar chocolates para crianças carentes na Zona Norte. Ele foi lá com 100 caixas de bis. Falou, tô doando aqui, não precisa falar que eu doei, porque o que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Agora você está contando pro Brasil. Estou contando para todos. Foi lá, com toda humildade, doou 100 caixas de bis e nós distribuímos para as crianças carentes da Zona Norte de Londrina. Glória a Deus, viu? Como que é o nome dele? Rapaz... O pai do Heitor. Pai do Heitor. Pai do Heitor, que sirva... eu vou ficar no anonimato. Ele pediu anonimato. A história aqui, na verdade, é para edificar o reino. Então, as pessoas precisam entender que depois de um grande milagre, a pessoa também precisa continuar servindo a Deus, né? Então, você doar, você se entregar para o reino é muito importante. Não só como forma de gratidão, mas é para realmente... justificar o porquê que a gente está aqui. É para servir o reino e servir as pessoas. Sim, sem né? dúvida. Independente do milagre do Heitor, que foi uma dádiva de Deus, ele, com certeza, ele já era uma pessoa boa. Sim. Né? Só potencializou o que o pai do Heitor já era. Sim, sem dúvida. Uma pausa para a gente falar agora dos nossos patrocinadores, pessoas que estão apoiando o canal, que estão acreditando nesse projeto, que esse projeto veio de Deus. É o seguinte... Primeiro, Amo Pet, consultório veterinário, fica na rua Arcindo Sardo, 956, na região norte de Londrina, região do Leonor ali, mas entrega toda a região. É um pet shop especializado no amor. Amo Pet porque amor é a nossa especialidade. Esse é o lema deles. É verdade. Então, entra lá no Instagram, Amo Pet Londrina, você vai ter tudo. Doutora Mariana, Otávio, super beijo para vocês, obrigado por nos ajudar. Um outro patrocinador também, a Terra Livre Marketing Digital. Você está precisando do marketing digital aí na sua empresa, alcançar mais clientes, alcançar o público certo, etc. Social media e coisa, um monte de coisa, né? Fala com o pessoal lá, o telefone 43988564167. Beleza, e outro patrocinador também, top das galáxias, é a Epic Sound, que é esse lugar que a gente tá aqui, cara. Guilherme e o Fabiano estão tomando conta aqui da frente. O telefone, o link tá na descrição. É muito importante. Quem tá no Spotify é só colocar a Epic Sound lá, ou seguir o Guilherme Afonso, ou seguir o Fabiano também nas redes sociais. Troca uma ideia com eles. Se você gravar uma música, cola aqui que tá tudo certo, tudo em cima. E pra gente finalizar, vamos dizer, essa parte dos salvamentos dos bebês, houve ainda um terceiro salvamento, né, que foi em setembro do ano passado, setembro de 2020. Dessa vez foi bem novinho, né, nem 2 meses, né, que tinha o neném. Como que foi? É sua sina salvar bebê? Né? Você vê que interessante essa da terceira criança, né? Já tinha dado meu horário para ir embora, eu encerrava às 13 horas. Já tinha até me trocado, estava indo embora. O turno é aquele 24... eu trabalho 6 horas por dia, que eu faço um horário voltado para o policiamento com o comércio da Zona Norte. Entendi. Então eu trabalho 6 horas por dia, de segunda a sábado. De vez em quando a gente trabalha à noite também, quando precisa, né? Aí já tinha encerrado o meu trabalho, eu indo embora, o tenente Cássio me vem: Almeida, vamos ali salvar um papagaio? Salvar um papagaio, né? O cara falou: não, o rapaz entrou no meu contato aqui com o meu Instagram, tem um papagaio indo pra Ibiporã aqui e o cara não sabe o que fazer com ele, né? Eu até brinquei, falei: acho que você não tá com medo de pegar esse papagaio na mão, né? Vai, vamos lá, né? Vai, que custa, né?
Aí me fardei de novo e a gente foi lá. Pegamos o papagaio, realmente. O papagaio não, desculpa, era um tucano. Lembrei, era um tucano. Nós pegamos o tucano e iríamos levar na polícia ambiental para eles tratar do bichinho lá, enfim. Um adendo, tá? Não é o único animal que você salvou, né? Depois tem umas outras histórias. Tem outras histórias também aqui. Se tiver tempo a gente conta aqui. Né? Vai lá. Aí salvamos literalmente o tucano, que ele ia morrer mesmo. Ele tava ali jogado ali, acho que até com a asa quebrada, tadinho. Coitado. Salvamos o coitadinho do tucano. Na verdade foi 2 salvamentos em um dia, né? Salvamos o coitado do tucano. Bem agressivo, por sinal, me beliscou e doeu na hora de pegar ele. O tucano é brabo. O tucano é um bicho bravo. Salvamos ele, não tinha gaiola, não tinha nada, nós colocamos ele num pano ali e falamos, vamos levar ele, né, pra... Ambiental, que é indo ali sentido ao 5º Batalhão. Aí na 10 de dezembro, a história se repetiu, foi incrível. O raio caiu 3 vezes no mesmo lugar. Eu até brinquei, né, no segundo salvamento, que a minha esposa falou assim, acho melhor eu estudar um pouco mais sobre técnica de salvamento, que ela é técnica de enfermagem, fazendo enfermagem. Falei, vamos estudar um pouco mais, porque vai que o raio caia de novo no mesmo lugar, né? Deus capacita os escolhidos. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, falou, pô, mas 3 vezes no lugar? Pode ser que aconteça. Pois aconteceu. A gente indo ali no 10 de dezembro, o carro fechou a gente, igualzinho na segunda situação, explicou tudo. A situação, a hora que o rapaz viu a gente, deu pra ver na cara dele um ar de alívio. Por quê? Porque ele se lembrou da situação do Heitor e se identificou, viu que era o Tenente Castro, soldado Almeida na viatura. Uau! Deu pra ver, foi, de arrepiar. Ele, nossa, é vocês. Eu falei assim, vamos salvar essa criança, Tenente Castro, tenho certeza, vamos. E, assim, é muito engraçado, assim, porque... Esse foi o caso que você tinha certeza que ia salvar? Sim, porque, assim, como que eu posso explicar? É como se o Espírito Santo estivesse dentro de você, agindo em você, falando que você não vai perder. É como se tivesse aquela passagem de Davi, eu vou derrotar o gigante. Eu vou derrotar. Todo mundo fala, não vai, eu vou derrotar. Porque Deus está comigo. E eu falei assim, Tenente Castro, nós vamos salvar essa criança também. E ele até brincou, falou, mas nem chegou no lugar, nós vamos salvar, vamos. E, a gente chegou no local, e se você olhar pelas imagens, foi não sei se é a palavra correta, mas foi a mais fácil, a menos dramática, que ela voltou rapidinho a respirar. E a gente, né, o cenário é o mesmo, né, o rapaz indo, a gente lá atrás dele, com a sirene ligada, os carros abrindo espaço pra gente chegar, não sabíamos quanto tempo a criança estava engasgada. A hora que a gente chegou, veio a mãe, entregou a criança nos meus braços, eu fiz mais uma vez a manobra de capotamento e demorou alguns segundos, a criança voltou a respirar. E mais uma vez, glória a Deus. E é legal, a gente conversa com o pessoal na rua, né? Até hoje o pessoal lembra desses salvamentos. Esse dia teve uma situação que a gente foi atender de uma suposta bomba que o pessoal tinha armado numa empresa aí, no fim não era bomba nenhuma, né? Mas tinha um pessoalzinho ali, umas crianças, teve um molequinho que me cutucou, não foi o senhor que salvou a criancinha, né? E eu até brinquei, falei assim, não foi eu, foi Deus. Ele ficou olhando assim, foi Deus. O pessoal tem que entender que a gente é um instrumento de Deus. Deus coloca a gente no lugar certo. E nossa, o pai ficou maravilhado ali, cara, Daí depois o legal é o depoimento do pai. Se vocês puxarem na internet, depois dá pra você ver. Ele falou assim, eu cheguei a arrepiar a hora que eu vi que era o Tenente Castro, soldado Almeida dentro da viatura, e não fazia nem um mês que eles tinham acabado de ajudar a socorrer o Heitor. Então, o que significa isso? É Deus operando na vida das pessoas. E isso impacta não só na vida deles, né? Você chegou a me perguntar, né? O quanto impactou na vida do pai do Heitor. Não somente na vida daquelas crianças que foram salvas, mas também de todos que assistiram o salvamento. Porque se você olhar tanto os 3 salvamentos, as crianças que a gente pegou ali estavam, bem dizer, semi-mortas. E elas voltaram a ressuscitar, literalmente, com um poder maior. Tiveram 3 salvamentos. Os 2 primeiros foram preparação para a sua fé. Sem dúvida. Porque no terceiro você já tinha certeza que você estava capacitado para agir. Sem dúvida alguma. Olha que maluco, cara. Sem dúvida alguma. Foi como eu falei, né? Como se o Espírito Santo estivesse agindo. Como se não. Óbvio que ele estava agindo, né? Eu digo como se estivesse, porque ainda naquele momento, né? Existe algumas pessoas que ainda não acreditam em Deus, né? Infelizmente, né?
Mas é o Espírito Santo agindo ali, operando mesmo. Só que isso aí, no momento que você está ali, você sente isso. Você sente. Essa foi uma grande experiência que você teve com Deus? Sem dúvida nenhuma. E é interessante isso que você citou, que inclusive o Major Marcos, né, há quase 3 anos atrás, ele me chamou para fazer um encontro com Deus. Isso aí eu não falei para você na pré-entrevista. Tava lá na salinha dele, ele nem era major, era capitão, né? Almeida, tem um negócio legal pra você aqui, né? Eu achei que era alguma missão, né? Assim, dentro da polícia. Resgatar um tucano? Ele falou, não, vamos lá, capitão, né? Na época, capitão, o que é? Um encontro com Deus. Eu olhei assim, né? Um encontro com Deus? Assim, minha família é evangélica, eu tenho... parte da família também é católica, mas eu cresci dentro de um ambiente cristão. Então, assim, eu sou conhecedor da palavra e tal. Aí ele falou, um encontro com Deus. Eu olhei assim, encontro com Deus, né? Eu falei, não vou falar não pra ele, mas tipo assim, tá, é final de semana, como é que é? Ia ficar sexta, sábado e domingo, né? Eu falei, sexta, sábado, domingo, sem celular, sem nada. Eu falei, tá bom, vamos lá. Meu, foi maravilhoso. A gente ficou numa chácara lá, não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência. Eu já fui. Isso, é muito legal. Ela não gosta na mas... verdade, deixa eu só cortar. Não é que eu não gosto. Eu fui em vários. Com jovens, sem jovens. A cara da Vanessa de reprovação pra você. Como é que você não gosta de um retiro? Os que teve... Os retiros que eu fui, os encontros com Deus que eu fui, que tiveram dormitórios, que tinham lugarzinho, caminho, tetozinho para dormir, foi maravilhoso. Mas eu fui num que era acampamento. Aí caiu um touro. Caiu uma chuva que levou minha barraca embora. Levou as malas só não foram embora porque rolaram, chegaram na cerca e não foram. Caiu árvore, o ônibus não conseguia passar para sair. Foi a pior experiência de encontro que eu tive, mas por causa disso. Eu acho que vocês oraram um pouco aquele momento. Eu também acho. Na verdade, Deus foi testando. Meu Deus, mas a paciência de vocês. Uma chuva tão forte, levou barraca embora, o vento levou, derrubou árvore. Só tinha uma estrada para chegar na chácara onde a gente tava. Tiveram que chamar a patrola para estar tirando as árvores do meio, que o ônibus não passava para ir buscar a gente. Foi uma coisa. Falei, não, eu até vou para algum outro encontro com Deus, o retiro, para acampar nunca mais. Não vou. Não, eu não tive essa experiência. Lá tinha os alojamentos, tudo certinho, bonitinho. Não teve chuva, não teve nada. E foi legal esse retiro, porque ali você conhece várias pessoas, você tem de tudo ali, né? Tem bom contato. Ex-presidiário, era um encontro só de homens, né? Ex-presidiário, cara que já foi casado várias vezes, traiu a esposa, enfim, né? E a ideia é, obviamente, né, resgatar essas ovelhas, né? E depois desse encontro com Deus que eu tive, né? Muitas coisas aconteceu dentro e fora da polícia. 2 semanas antes, eu estava no policiamento com bicicleta, estava eu e mais 3 policiais. Acredite se quiser, veio um carro desgovernado, sem motorista. Você fala assim, pô, esse cara tá de sacanagem. Deixa eu te interromper nesse momento que eu ia falar exatamente isso, cara. Ô Gui, tá ouvindo aí, né, cara? Você que tá de casa, você vai ficar de cara com essa história. Não, até hoje, eu mesmo fico impressionado, né? O cara salvou. Já impressionaram, né? O cara salvou. Pro cara salvar, ele precisou ser salvo também. Exatamente isso. E aí, vai lá. A gente tava no policiamento de bicicleta. Ali detalhe melhor, aquele dia. Aquele dia... Você falou assim, hoje eu vou ser atropelado. Você... Não, né? Não. Literalmente estraçalhado pelo carro, mas enfim. Não passou isso pela sua cabeça? Jamais. A gente no patrulhamento com bicicleta, já estava na hora da gente ir embora. A gente estava no patrulhamento ali perto do Shopping Royal. A cara da Vanessa. Eu vou até citar o nome do policial, né? O soldado Fermiano. Vamos fazer o patrulhamento ali na Praça Rocha Pombo. E eu querendo ficar ali no próximo ao Shopping Royal. Não, vamos lá, vamos ficar aqui. Vamos o Royal ali no centro? Isso. Aí fui voto vencido, a gente tava em 4, 3 optou por lá, 3-1, perdi, vamos lá fazer o patrulhamento lá. Beleza. Isso era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Nós 4, né, na posição de descansar, que a gente fala, que é a mão para trás, né, capacetinho de proteção e tal, olhando o movimento, o pessoal descendo para pegar o ônibus, eis que esse soldado começa a gritar, para. Eu falei, mas o que você tá gritando, né? Tudo muito rápido. A hora que eu olho para trás, veio um carro.
No primeiro momento, eu achei que o cara tava dentro do carro e, tipo, o cara vai parar. Só que o cara não parou. Por quê? Porque não tinha ninguém dentro do carro. Não tinha ninguém. Falei, louco, mas como assim? Ninguém. Veio um carro desgovernado. Que carro era? Era aqueles Versalhes bem antigos, que a lataria dele é como se fosse um Fusca mesmo, um ferro. E os dois policiais conseguiram... Fusca é complicado, né? É um carro muito ruim, né? É. Eu tô brincando, é o Gui que tem... Ele é tem apaixonado no Meu pai tem um 69. Meu pai tem um Fusca 69. A Vanessa adora o Furcão. Aí, viu? Ai. Não, tô Fusca brincando. é vida. É. Quem tem Fusca tem virtude. Eu já vi esse ditado. É aqueles que derrubam a Porsche, né? É. Inclusive, E não até faz uma vez nada. eu bati aquele Fusca do meu pai, eu não sabe até hoje, tá sabendo agora. Pai, eu bati o seu Fusca, por isso que eu reformei ele inteiro, viu? Revelações. Redenção agora. Eu apareci do nada, pai, ó, uma surpresa, eu vou reformar seu Fusca. Era um Fusca bem velhinho, né? De novo. E você vai reformar? Mas porque eu tinha arrebentado, ele tinha acabado de tirar a carteira, sabia dirigir direito, bati no poste. Na verdade não foi um poste, foi num posto de gasolina. Uma bomba. Me ferrei. Meu Deus. Ele tá sabendo disso agora. Mas eu reformei, ficou bonitinho o carro. Depois de milagres, você vê revelações, né? Aí me vem esse carro, os dois policiais, a gente tava em 4, conseguiu se desvencilhar e esse soldado não. Eu falei, meu carro não vai parar, sai. Peguei e empurrei ele. A hora que eu empurrei ele, sobrou pra quem? Pra mim o carro. O carro bateu em mim, com impacto ele espremeu. Inclusive se você for lá, o pessoal que estiver assistindo for lá na Praça Rocha Pombo, tem até hoje, o pessoal nem consertou a placa ainda. Ela tá torta, é uma placa de ferro. É uma placa de monumento lá. Eu não sei o que está escrito lá, não me recordo. Mas é uma placa verde de monumento, tá bem ali na Rocha Pombo, esquina com a Sergipe. Ela tá torta até hoje. O carro veio, me atropelou, pegou minha cabeça, esmagou ela na placa. Devido ao impacto, eu acabei rolando, caí já desmaiado, perdi a consciência. Daí fui pro hospital, fiquei um dia lá sob observação, fiz vários exames, né, para ver se não deu nada. Mas enfim, o fato é que acho que o rapaz deve ter parado naquela subida, né, e desceu para comprar alguma coisa, puxou o freio de mão, o carro não parou, veio desgovernado. Mas é algo impressionante, porque é um negócio que não tem como explicar. Nós estávamos aqui, o carro, pela lógica, ele parou aqui na subida, ele tinha que descer reto. Ele não desceu reto, ele desceu virando para cá e pegou nós. Se você vê o cenário que se descreveu, é algo ilógico, desafia as leis da física. Mas o fato é que o soldado Almeida também salvou um companheiro e acabei quase perdendo a vida. A gente brinca assim, mas se vocês verem as fotos de como ficou meu capacete, ele ficou bagaçado. E mais uma vez, Deus operando sobre minha vida. O que aconteceu com você? Você ficou bastante ferido? Fiquei, eu perdi a consciência, fiquei lá internado na Santa Casa. Fiquei 2 dias sob observação. E até hoje eu tenho forte dor de cabeça, né? Não sei se é por causa do acidente ou não. Antes eu não tinha, hoje eu tenho, né? De vez em quando tem umas dores terríveis, né? Mas chegou a ter fratura? Não chegou a ter traumatismo. Porém, se você ver nas fotos como ficou a minha cabeça, perda de memória, foi um acidente feio. Mas graças a Deus não cheguei a perder a vida. E o capacete, nossa, vocês viram o jeito que ficou o capacete, a placa, é uma placa, meu Deus do céu. Mas o carro prensou o seu rosto na placa. Na placa. E o que salvou eu era o capacete. Geralmente a gente até fala, pra que ficar de capacete aqui, né? O capacete é só pra andar de bicicleta. Não, se eu tivesse sem um capacete, tinha rasgado minha cabeça fora. Tinha morrido na hora. E tinha morrido não, porque Deus não iria deixar, né? Já tava... Mas foi um acidente feio. E foi o primeiro salvamento. De Almeida MacGyver. Só que esse não repercutiu por quê? Porque não teve imagem. Porque se tivesse imagem, me risco dizer que ia repercutir até mais do que esses salvamentos aí. Tinha uma imagem em cima assim, da Guarda Municipal, só que depois eu fui atrás para ver, não estava funcionando. Tava queimado. Mas parecia aquela cena clássica de filme, o carro vindo em alta velocidade e um empurrando o outro e o carro vendo. Acaba ficando. E assim, isso foi há quanto tempo? Foi há 3 anos. Logo depois disso aí, depois que eu me recuperei, foi o caso da bebezinha, da primeira bebezinha. Então... Foi uma sequência de ações. Sim, justamente depois eu até falo, lógico que eu tô brincando, né, gente? Depois do retiro, dessa experiência que eu tive junto com o meu comandante, foi uma sucessão de coisas, né? Apontando um propósito de Deus, né?
O senhor acredita realmente que foi Deus que colocou o senhor nessas situações, em todas elas? Todas elas, sem dúvidas, porque a gente até brinca, né? A matemática ela consegue explicar quase tudo, né? Em cálculos científicos. Qual que é a probabilidade de chance disso acontecer em termos matemáticos? 0,00000,1%. É mais fácil você ganhar na Mega Sena. Você está preparado para fazer outro salvamento em qualquer dia agora? A gente tem que estar preparado sempre, né? Legal, soldado. Ó, a gente contou aqui os milagres, né, que Deus fez através da sua vida, inclusive na sua vida, e que você deu sua vida por outra vida e você continua aqui para a honra e glória do Senhor. Mas é interessante que você também tem um trajeto muito certo, uma linha muito reta com o seu posicionamento em relação ao trabalho que você exerce, né? Eu queria muito que você explicasse essa referência do batalhão de vocês numa linguagem mais sociável em relação ao trabalho. Como que é? Uma polícia humanizada? Explica isso pra gente, como surgiu, o porquê que ela existe, qual a funcionalidade dela. E ela, parece que o resultado dela é muito mais interessante para todo mundo. Sim, ali na área da 4ª CIA, onde eu trabalho, né? Na região norte de Londrina. Isso, na região norte de Londrina. Eu trabalho sob o comando do Major Marcos Tordoro, né? E ele tem uma proposta de trabalho muito interessante. Talvez baseado lá em Nova York, lá na década de 80, que é uma polícia de interação e proximidade com o cidadão. Uma polícia comunitária? Não é uma polícia comunitária. Mas qual que é a diferença de uma polícia comunitária para uma polícia de interação e proximidade? A polícia comunitária soa algo mais forçado, sabe? O policial é comunitário, tá ali com a comunidade. Não. O policiamento de interação e proximidade é onde o policial busca um relacionamento com o cidadão. O que significa isso? O policial estar ali presente, propriamente dito, na vida do cidadão, aonde ele atua na sua área. Em termos práticos é o quê? Você conhecer o cidadão pelo nome. Eu atuo lá na área do comércio e eu conheço todo mundo. Na Avenida Saúl Quinde, Leonor, Avenida Maritacas, a ponto do pessoal me chamar pelo nome e eu chamar o pessoal pelo nome. Você atua ali no Leonor? Atuo na Zona Norte inteira. Só para você ter uma ideia, nós temos 8 grupos de WhatsApp. Desses 8 grupos, nós temos 6 grupos de empresários comerciantes e 2 grupos de moradores locais. Nós vamos lá, nós tomamos café com o pessoal, comemos um bolo na casa deles. Eles chamam a gente para no comércio, toma um café, conversa. Nós escutamos os problemas da comunidade, porque nada melhor do que você sentir na carne, usando o poder da escutativa das pessoas, com as críticas e sugestões. É possível você traçar um policiamento com mais precisão, porque não adianta você patrulhar a sua área se você não conhecer os problemas afinco dela. E quem melhor para conhecer os problemas do que as pessoas que moram ali? Porque o policial não está ali 24 horas. O policial, depois que ele encerra o seu serviço, ele tem as suas atividades, vai para a sua casa, tem a sua vida social. Então nada melhor do que você escutar do cidadão que mora ali os problemas. E isso, em termos práticos, é muito bom. Se você pega os números, não sou eu, né, para falar, eu nem tenho graduação para isso, mas se você pega os números são muito satisfatórios em termos de prisão, propriamente dito. Por quê? Porque o cidadão ele tem um vínculo com você, ele conquista uma confiança com você e, consequentemente, passando os problemas que tem ali no bairro, você consegue fazer uma prisão. De repente você consegue identificar um traficante, um veículo que está ali 2 dias parado, ninguém sabe o que é aquele veículo, o cidadão liga para você, você vai lá, consulta, é um veículo roubado, um veículo furtado. Então isso é muito legal. Existe uma comunicação entre os moradores? Existe uma comunicação direta entre os moradores junto com os policiais que atuam ali na região. Não é só eu, obviamente, são os demais policiais da 4ª CIA. Acredito que em outros lugares também, na área do 5º Batalhão, em outros lugares do Paraná, o pessoal já tem essa metodologia de trabalho, mas em especial na 4ª CIA onde eu trabalho, nós atuamos dessa forma. Vocês foram os pioneiros nisso? Isso, nós iniciamos, né, há alguns anos atrás, quando nós estávamos no 5º Batalhão, daí nós fomos junto com a CIA, o pessoal do comércio ali,
Depois, quando nós fomos para a quarta CIA, né, que é a Zona Norte, nós também implantamos ali. A Zona Norte, eu tô há 2 anos aqui na região de Londrina, vim de Mato Grosso e ela. A Zona Norte foi considerada um lugar bastante perigoso há algum tempo atrás. Ou é um erro meu? Interessante você citar isso, né? Esse tempo atrás, não, foi essa semana agora, né? O pessoal tem uma comunidade lá que chama Brataque. Né? E um detalhe, eu moro lá. E eu adoro morar lá. Nós moramos ao lado da Brataque. Que legal, perto do pelotão ali, né? Exatamente. Eu cresci, nasci e morei durante a minha vida toda ali na região da Zona Norte, ali, próximo a Belinati, divisa com Semiramis. Então eu conheço a Zona Norte, né? Na verdade, eu me desenvolvi a minha vida inteira ali. Então se criou esse folclore de que lá é perigoso, etc e tal. Isso aí já foi desmistificado, graças a essa política de proximidade com o cidadão. Tem um bairro lá que chama Flores do Campo, que tinha aquele conceito de que a viatura não entra ali, que não sei o que. Nós entramos ali e temos respeito da sociedade, o que é mais importante. Porque, veja bem, em qualquer lugar do mundo nós temos os bons e nós temos os ruins. Cristo já dizia isso naquela passagem, separar o joio do trigo. Então, o que nós fazemos ali? Por exemplo, Flores do Campo. Nós temos um respeito tremendo ali. E através dessa política de proximidade, o que nós conseguimos identificar no Flores do Campo em especial? Que as pessoas ali passam necessidade. Necessidade de quê? De coisas básicas, como comida. As pessoas ali precisam do quê? De comida, de vestimento. Então, nós traçamos várias parcerias. Ações, campanhas. Várias parcerias, como por exemplo o pessoal da UEL, o Centro de Ciências Exatas, com o Dr. Silvano, que eles conseguem reunir uma grande quantidade de cesta básica. Eles firmam a parceria com nós vamos lá, junto com eles, e entregamos nas comunidades. São Jorge, Flores do Campo, Nova Aparecidinha. Então, assim, sem nenhum cunho partidário ou político, nada disso, entendeu? Apenas com o simples propósito de ajudar. Porque vocês conhecem as dores. Exatamente. E aí as pessoas têm a doação, falam, eu não sei para quem eu vou doar, vou ligar para a polícia. E isso. Como existe a polícia humanizada, é essa a palavra? Polícia de proximidade. De proximidade, não humanizada. Existe a polícia... O termo humanizada também é válido, né? É que a gente usa proximidade por quê? Porque é a polícia próxima, igual aqui, eu estou próximo de vocês conversando. É isso. É um relacionamento. Muitas vezes, soldado, quando eu morava na região sul, eu via alguns policiais lá e era engraçado, sempre um ponto marcado, né? Eu ia na padaria comprar pão, eles estavam chegando para comprar pão. Muitas vezes, cara, ferveu no meu coração de... cara, eu vou honrar esses policiais, só que eu nunca tive a atitude. Por não saber a reação, olha que maluquice minha, né? E eu sempre fui um cara que eu sempre respeitei muito as leis e sempre fui um cara que eu sempre admirei a profissão de vocês. E eu falei, cara, eu vou honrar, mas algo não deixar, mas eu faço uma promessa aqui. A partir de hoje eu vou começar a honrar também os policiais lá de perto de casa. Mas é até interessante que eu quero até polemizar um pouquinho a nossa conversa aqui, porque acredito que esse medo de chegar perto seria porque a gente realmente hoje não tem essa visão do policial próximo. Parece que ele é uma autoridade em que ele tem que ser respeitado, mas assim, ele tá num patamar acima ou algo do tipo. Por que eu tô falando isso? Essa questão do policial próximo, do policial na comunidade, conversando, tomando um cafezinho, não é uma coisa que a gente possa enxergar, infelizmente, no Brasil inteiro. Por que eu tô falando isso? Existe gente, inclusive, com discurso de ódio que chega a falar que a polícia militar tem que acabar. Por quê? Justamente por não haver essa proximidade. Na sua opinião, soldado, o que o senhor acha que causou essa... Se um dia polícia e cidadão já foram unidos e se separaram, e por algum motivo se separou, nunca houve essa proximidade, está havendo agora. Como que o senhor enxerga isso? No meu ponto de vista, eu respondo por mim, né? Não pela corporação, né? Até porque a minha posição dentro da polícia é a condição de soldado. Então, o meu ponto de vista, houve uma distorção histórica, eu estou falando a nível Brasil, né? Dando uma pequena pincelada do ponto de vista histórico da história. Houve uma distorção histórica por parte de alguns grupos, que infelizmente é a minoria, mas eles gritam
e isso acaba parecendo que é um volume muito grande, mas na verdade não é, sobre a figura do militar. O militar, desde os primórdios, lá no ano de 1889, onde se criou mesmo o exército, tínhamos a marinha portuguesa, que aqui estava, enfim, vamos pular essa parte da história. Mas se criou esse discurso do ódio. Por quê? Com o conceito de que a polícia é ruim. E algumas pessoas, eles pegam pequenos exemplos isolados e transforma, generaliza. O que são pequenos exemplos isolados? Às vezes você vê uma situação de um policial lá no Nordeste. É um policial. Não é a polícia, gente. É o policial. E o pessoal generaliza. Então o que acontece? Nós estamos trabalhando veementemente para quebrar esse conceito. É como falar que a polícia dos Estados Unidos mata por qualquer coisa, ou mata errado o tempo todo, sendo que todo dia a polícia está na atividade e não é todo dia que tem... Exatamente isso. Se você pegar... É que nem acidente de avião. Quando cai um avião... Exato. Vira notícia, cara. E a polícia é bem isso, né? Tá, vamos lá em termos práticos. Mas avião, quantos voos não tem por dia no mundo, cara? Esse dia eu tava conversando com uma advogada amiga minha, né? A gente se formou junto e tal. Aí depois eu fui visitar ela, eu senti que ela ficou meio ali, você virou polícia, e veio justamente tocar nesse assunto. Falei assim, não, vamos, novamente eu volto na tecla, né? A matemática explica muitas coisas, não tudo, mas em proporções numéricas sim. Foi o que você acabou de falar. Se nós tivéssemos um estudo, estou falando nível Brasil, de quantas ocorrências a polícia militar atende por dia... E resolve. Resolve de forma ok. E quantas não consegue resolver de forma ok? Quantos por cento dá? 0,0000,1%? Entendeu? Só que acontece, esse 0,00,1% que não resolveu ok, pessoas tendenciosas pegam esse 0,01% e fantasiam. Então as pessoas enxergam aquilo como se, nossa, a polícia... Não, mas a polícia militar é extremamente legalista, ela trabalha de acordo com a lei, ela não faz nada além do que a lei determina que ela faça. E ela faz a nível Londrina até a mais do que se deveria fazer, como por exemplo essas ações que nós fazemos. Só para o senhor ter uma ideia, na Páscoa agora, junto com parceria, com empresários, comerciantes e o cidadão, nós conseguimos doar mais de 900 caixas de chocolate na comunidade. Se você pegar, por exemplo, um político, talvez não conseguiu fazer isso. Às vezes um político ali próximo. Ali, só em época de eleição, entendeu? Soldado, isso acontece. Acontece bem, bastante. E é interessante, porque assim, eu até brinco com o pessoal que a gente vai lá, né? Falei, gente, a gente não veio aqui pedir seu voto, a gente veio aqui ajudar vocês. E não é a polícia, que fique bem claro, não é a polícia, não é o soldado Almeida. É uma parceria. Envolve uma série de pessoas ali. Mas isso só é possível devido à proximidade que nós temos com todos. Soldado, então, o que mais chama atenção nessa história é que a população agora que está começando a se adaptar com a polícia mais próxima, mas tem muito ainda a ser feito. Sim, tem muito ainda a ser feito, mas nós estamos no caminho certo. A sociedade já entendeu a visão, os policiais também. Não digo que entendeu a visão, nós sempre tivemos essa visão. Só que o que acontece é o seguinte, nós precisamos de alguém chegar primeiro. Temos eu aqui e temos você ali. Alguém vai ter que chegar primeiro. E a polícia está chegando primeiro. Eu sou jornalista, a Gia também nossa profissão é jornalista. E a gente reconhece, sim, que tem uma mínima parte do jornalismo sensacionalista. Tá? A gente reconhece, isso é óbvio. Só que do mesmo jeito existem também jornalistas sérios. Sem dúvida. E você contou uma história que representa muito isso, o lance do basquete. Eu queria muito que você falasse a respeito disso aí. Sim. Alguns anos atrás, nós estávamos fazendo patrulhamento. Isso é uma polícia de proximidade. De proximidade, né? policiamento de bicicleta, né, ali no Bosque de Londrina. E ali é um ponto conhecido como consumo de drogas e venda de drogas. Nós abordamos os suspeitos, sabíamos que era traficante, mas como a legislação você precisa de uma série de quesitos para configurar o tráfico, mesmo sabendo que era traficante, não configuramos o tráfico. Depois da abordagem, não constava nenhuma mandado de prisão, liberamos o cara, o abordado. Aí os jovens que estavam ali jogando basquete ficou olhando para nós, né? Ou seja, eles viram que a polícia
está ali, viu que abordou o indivíduo. Porque eu até brinco, né? Isaac Newton já dizia isso, né? 2 corpos não podem estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Isso é impossível. Ou seja, ou o Estado, na figura do policial, está onipresente ali, se ele não estiver, o traficante vai estar. É um dos dois. É impossível você ser um traficante, um delinquente que está ali cometendo um crime, e o policial aqui do lado, aqui. Não tem como. A gente tá falando da polícia séria, né? Isso, a polícia, entendeu? Não tem como. A polícia vai prender o humilhante. Então, o que acontece? Nós fizemos a abordagem, qualificamos o suspeito, não tinha nada, liberamos ele, e os meninos ficaram vendo ali a gente, nossa ação. Aí, como eu era mais antigo da equipe, eu disse para os outros policiais, vamos ali jogar basquete com os meninos, fardado. Aí os policiais ficou ali assustados, né? Não, mas será que não vai dar problema para nós? Eu falei, não tem por que dar problema. Se nós estamos fazendo a coisa correta, não vai dar problema. Nós vamos ali, nós vamos interagir com os meninos, vamos mostrar para eles que a polícia está aqui presente, que enquanto a polícia estiver aqui, o tráfico não vai rolar nesse lugar aqui, e além da gente não permitir que o tráfico venha rolar nesse lugar aqui, nós vamos ser amigo desse pessoal aí, dos pessoal que estava jogando basquete. De que forma a gente vai se aproximar? Falando a mesma língua deles. Qual que é a língua? O basquete. Se fossem uns skatistas que estivessem ali, o skate. Se fosse futebol, futebol. Capoeira. Inclusive, teve uma vez eu joguei capoeira no centro também. Tem até o vídeo, acho que repercutiu bem pra caramba isso daí. Mas enfim, nós temos que falar a linguagem da comunidade. Temos que conseguir se comunicar com eles. Fomos lá, galera, tudo bem? Esse cara olhando assim assustado, porque viu a gente abordando o pessoal. Falou, vamos jogar uma partida de basquete aí. E eu, quando era criança, eu jogava até mais ou menos basquete, né? E dividimos a equipe para não ficar polícia contra comunidade, contra os meninos aí. Nós dividimos, né? Ó, vai um polícia para cá, outro para cá, vamos misturar tudo, né? Para não ficar vocês contra a polícia, né? E jogamos 5 minutos. Nós não ficamos ali às 6 horas trabalhando, jogando basquete com os meninos. Ficamos só 5 minutos, porque a ideia era o quê? Era transmitir a mensagem para aqueles garotos, a mensagem que a polícia está ali. Aí passou um rapazinho da imprensa, tirou uma foto e publicou. Era uma mulher, rapidamente, no seu blog, não lembro o que era. Ah, que absurdo, olha a polícia, ao invés de estar trabalhando, está brincando de basquete com as crianças. Eu falei, mas isso não é verdade, nós não estamos brincando de basquete com as crianças. Nós estamos trabalhando, nós estamos ocupando o território, nós estamos ocupando espaço e ganhando essas crianças. Aí outra galera da imprensa que me conhece, tal, mandei as imagens para eles, falei, ó, a imagem é essa, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Repercutiu super positivo, passou na Tarobá, na RIC, na Rede Globo, as redes sociais, todas ficaram a nosso favor. Por quê? Porque entenderam a ideia, entenderam a mensagem. E qual que era a mensagem? A Polícia Militar ocupou o espaço onde era um lugar conhecido como ponto de drogas, não existe mais traficante ali e ainda interagiu com o cidadão que estava jogando basquete ali com os garotos. Essa mensagem que nós estamos tentando já ao longo do tempo transmitir para o cidadão. Além dessa situação do basquete, teve uma outra da capoeira também, o pessoal jogando capoeira. Era um encontro, inclusive tinha uns guardas municipais lá jogando capoeira. E o pessoal chamou eu para entrar numa roda de capoeira. Eu falei assim, não, vou entrar. Por quê? Porque a mensagem é o quê? Transmitir que o policial está ali, junto com o cidadão. Daí, mas, foi 2 minutos. Eu volto a frisar, eu não fiquei lá 6 horas jogando capoeira. Foi 2 ou 3 minutos no máximo. Porque a ideia é o quê? É a mensagem que nós temos que transmitir. Aí nas redes sociais, todo mundo elogiando. Mas o legal não é você ver os elogios, o legal é você ver a crítica. Você tem que aceitar a crítica. Aí uma meia dúzia, minoria absoluta, criticando. Ah, o policial veio de prender, ladrão, fica ali brincando de capoeira. Agora você para e pensa. Se o policial está ali, aquela área ali é do policial. Cada policial tem uma área específica na cidade de Londrina. A minha área era ali. Se eu estava jogando capoeira com um cidadão ali, o que significa? Significa que aquela área já está pacificada. Não tem crime ali. Não tem humilhante ali. Por quê? Porque a figura do policial já pacificou a área. Qual que é o próximo passo? Interagir com o cidadão. E foi o que foi feito ali.
Joguei capoeira com os meninos, coisa de 2, 3 minutos. Como é que vocês reagiram com a crítica, principalmente que ela falando que vocês estavam jogando muito mal capoeira? Então, eu vi lá o gordinho ali das bikes dando umas estrelinhas ali, meu. A ideia, gente, virou a o Patrick do Bob Esponja. Né? É a mensagem, se jogou bem ou não, isso é irrelevante, o importante é a mensagem. Mas as críticas eram, né, o gordinho ali dando umas estrelinhas, mas você tem que estar preparado. Qualquer ação que você saia do padrão, você tem que estar preparado para as críticas e para os elogios. Mas graças a Deus, até hoje, pelo menos a nível londrino, o pessoal absorveu bastante. A gente recebeu um pastor aqui. Você tem. Eu posso fazer a pergunta? Não, pode fazer, depois eu faço. A gente recebeu um pastor aqui, o pastor Assis, inclusive. Assiste aí no podcast, tá aí uns 3, 4 para trás aí. Ele era um ex-integrante do PCC. Eu vi, assisti. E ele conseguiu sair. Impressionante, né, cara? Deus é maravilhoso. E é impressionante que hoje ele tá na linha de frente para retirar moradores de situação de rua. Eu fico pensando o seguinte, você falou a respeito de dominar território. E no podcast ele fala sobre a briga é por domínio de território. Sim. Ainda tá o crime o número de pessoas que tá no crime é maior que o número de policiais que tá na rua? E você acha que isso é um pouco desigual ainda ou não? O que falta para a polícia realmente, para o Estado tomar de conta e acabar com a criminalidade, se isso é uma utopia que eu tô falando? Né? Então, esses dados de se existe mais polícia e mais criminosos, eu não tenho esses números, né, para poder opinar. O que eu posso dizer como cidadão, nem como policial, como cidadão comum, né? Não como soldado Almeida, como cidadão Alisson. O Alisson. Nós precisamos investir na cultura. Cultura. O que é a cultura? A cultura é o ponto de partida de qualquer civilização. Nunca esqueça isso, pessoal. Pessoal que está assistindo. A cultura é o ponto de partida de qualquer civilização forte. Isso que nós estamos discutindo aqui é cultura. A religião é uma cultura. A música. A música é uma cultura. A arte é uma cultura. A criança, quando ela nasce, ela é um computadorzinho. É um celularzinho quando você compra um celular. Não tem nenhum aplicativo ali. Quer dizer, tem alguns aplicativos, mas enfim, né? Um computadorzinho ali. Não tem nada. Você tem que ir implantando a cultura nelas. O que eu vejo hoje é uma ruptura na cultura do Brasil. Hoje nós temos um emburrecimento da sociedade, em especial os jovens. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Por quê? Porque vai desaguar lá na figura do policial lá na frente. Porque a polícia, entenda uma coisa, gente, eu estou falando como cidadão, tá? Não como policial. Porque depois fala, depois o pessoal, mas quem é ele para falar desse jeito, né? Não é o comandante nem nada. Não estou falando como policial, estou falando como cidadão. O Estado, na figura do braço, quem que é a Polícia Militar? É o braço do Estado. Polícia Militar, Judiciário, o promotor, enfim, é o poder juspuniente do Estado, o poder de punir. Isso é a polícia, é o Judiciário, é o poder juspuniente do Estado. Nós só agimos quando todas as outras instituições falharam em algum momento. Mas quais são essas instituições? Vamos lá. Família, religião, escola e escola. E desenvolvimento social, emprego. Falhou esses 3 pilares que sustentam o Estado. Qual que é a última instituição que não pode falhar? Polícia. A polícia. Se eu tenho uma arma para me defender, quem eu vou chamar para me defender? Ninguém. Eu estou representando o Estado. Você é linha de frente do limite. Eu, na figura de policial, sou o último recurso do Estado democrático de direito. Não existe um outro recurso. Eu sou a Polícia Militar, né? A Polícia Militar, junto com as outras instituições, Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Guarda Municipal, nós somos o último recurso do Estado Democrático de Direito. Nós somos aquele que não pode errar. Tem uma letra do Racionais que fala isso, né? Eu sou aquele que não pode errar. É mais ou menos nesse sentido. Porque a educação já falhou. A educação... A base familiar. A base familiar, tudo já sucumbiu. Agora a pergunta é,
O que move o mundo não é as respostas, são as perguntas, né? A pergunta que fica no ar é: por que sucumbiu essas instituições? Quem que foi o responsável disso? É uma pergunta. A gente pode levar para a linha humana de raciocínio ou para a linha espiritual, né? É o que eu tento aplicar no dia a dia. Eu sou apenas um beija-florzinho tentando apagar um incêndio. Já veio pessoas perguntar: mas por que você trabalha desse jeito? Você é só um, você não vai mudar o mundo. É evidente que eu não vou mudar o mundo. Só que eu sou aquele beija-florzinho, eu junto com os demais amigos meus, que vai lá naquele incêndio e contribui. Se eu conseguir salvar uma pessoa, já tá bom. O que eu procuro fazer em muitos casos, dentro da própria polícia? Eu prego a palavra de Deus pro pessoal. Tem alguns colegas meus que ficam olhando: meu, você tá ficando... Chegou a comentar comigo, né, na pré-entrevista, principalmente em caso de briga familiar, né? O senhor briga familiar e bocas de fumo. Essas bocas que a galera fica feia. Aqueles aviãozinhos, sabe, fica vendendo drogas ali. Eu tenho uma conversa clara com os caras, porque eu sei que o cara tá vendendo droga ali, eu sei que você é traficante. Ah, mas por que você não prende ele? Foi o que eu falei no começo do vídeo. Porque não tem os quesitos que o Código de Processo Penal e o Código Penal exige de mim para prender ele. Quais são os requisitos? Eu preciso da materialidade do fato, que é a droga. Eu preciso ter o consumidor, que é o usuário. Eu preciso ter o dinheiro da droga. Eu preciso do traficante. São esses 4 elementos. Se faltar um, não adianta eu levar o cara, porque eu vou responder a abuso de autoridade. Ah, mas eu sei que o cara é... Eu sei que ele é. Mas a lei, como nós trabalhamos com o princípio da legalidade, não vê dessa forma. Eu preciso desses 4 elementos. Sabe o que é o problema? Eu me colocando no seu lugar, mas falando por mim, eu vejo que o policial que está na ativa, ele não pode nem opinar se essa lei está certa ou errada. Sim, por isso que em alguns momentos aqui eu respondi como cidadão, não como policial. Como cidadão eu posso opinar, não é o policial aqui, é um cidadão comum. Então o que eu faço em algumas ocorrências? Eu prego pro cara. Por quê? Porque eu sei que o cara aviãozinho ali, ele tá ali vendendo droga, muitas vezes... vai pegar aquele dinheiro, não vai gastar com nada. Alguns dizem que ajuda em casa, mas enfim, não vou entrar no mérito. Eu falo pros caras, eu tenho uma conversa franca com os caras: amigão, eu sei que você tá vendendo droga aqui. Talvez você não esteja enxergando, mas nesse exato momento existe uma luta espiritual sendo travada entre o bem e o mal, entre os anjos do Senhor e os demônios de Lúcifer. Eu tenho uma conversa bem clara com os caras. E acredite se quiser, muitos desses caras chegam a chorar. Acho que foi semana passada, eu conversei com o cara: amigão, você está vindo comprar droga aqui? Beleza, você pode até comprar sua droga aqui, mas se você tomar um tiro hoje e morrer, eu não sou Deus para te julgar, mas se você tomar um tiro hoje e morrer, faça a sua análise crítica, não estou te julgando, faça a sua análise crítica de você mesmo. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Ah, senhor, ninguém pode julgar. Não estou te julgando. Segundo os ensinamentos que está na Bíblia, leia a Bíblia e tire suas conclusões. Você vai para o céu ou vai para o inferno? O moleque começou a chorar. Sabe por que ele chorou? Falei assim: senhor, a minha mãe disse a mesma coisa para mim hoje antes de sair de casa, com as mesmas palavras. O moleque disse isso. Eu falei para ele: você acha que é eu que estou falando isso, ou é uma força maior colocando palavra na minha boca para falar isso? Eu nem te conheço, não sei quem você é, não sei nem o teu nome. Tá na cara que é uma briga espiritual entre os anjos de Deus e os demônios querendo a tua alma. Agora vai de você, se você quer ser salvo ou se você quer ser condenado. Ou você acha o quê? Você acha que você vai viver para sempre nessa terra aqui? Eu falando pro moleque. É uma pena que eu não tenho vídeo. Vou começar a gravar esses testemunhos e trazer aqui. Falei assim: amigão, você acha que a nossa vida se limita aqui na terra? Essa vida aqui é passageira. Você não busca algo a mais? Porque o grande mal do ser humano como um todo é o quê? É se prender aos bens materiais. Mas Jesus Cristo já disse numa passagem, quando eles tentaram pegar Jesus Cristo, né? Ó, César, Cristo, você acha certo, né? César cobrar tantos impostos? E todo mundo sabe essa passagem, levou a moeda lá para Cristo. O que Cristo disse? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E o que Deus pede para nós? Apenas o que é dele. E o que é dele? Os nossos corações. Nós temos que dar a Deus o que é dele. E eu prego isso para os moleques lá na Zona Norte. Por que eu prego isso? Porque eu nasci ali, eu me desenvolvi ali, eu cresci, bem dizer, dentro da favela, e eu sei o que eu estou falando.
Eu até brinco, né? Nada contra o pessoal que mora em apartamento. Hoje eu moro em apartamento. Mas eu não sou um piá criado em apartamento que soltava pipa no ventilador. Eu nasci ali. Eu sei o que eu tô dizendo. Você sabe a realidade. Eu sei a realidade. Eu falo isso pros moleques. Você sabe que o mal ali dentro é a minoria, né? Sim. A boca de fumo não representa a comunidade. Sem dúvida. Eu falo pros moleques, você acha que o patrão de você está onde agora nesse exato momento? Está no condomínio fechado, no seu ar-condicionado, e você está aqui. Passivo de tomar um tiro, seus próprios amigos? E aí, a troco do quê? Tudo isso por quê? Porque você não tem coragem de ir à luta, você quer o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, Deus já fala na Bíblia, nem sempre é o caminho verdadeiro. Conheça a verdade vos libertará. Isso é bíblico. É difícil você entender isso? Eu prego isso para os meninos. Alguns acreditam, se quiser, pasmem. Eles entendem o meu recado e não voltam mais lá a traficar. Outros continuam. Por quê? Porque é a guerra espiritual. Nem todos serão salvos. Muitos serão escolhidos, mas nem todos serão chamados, né? Muitos serão chamados, muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Isso é bíblico. Veja essa pandemia. O que é essa pandemia? Você acha que foi na China lá, os chineses foram lá, comeu um morcego e sorou tudo isso aqui? Meu Deus do céu, a palavra se cumprindo, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Mas quem consegue ver? Quem tem a visão espiritual. Não adianta você pregar para uma pessoa que não tem. Eles vão rir da tua cara. Só que você tem que pregar. Porque os apóstolos de Cristo pregaram. Tanto é que eles foram mortos, mas eles morreram pregando a palavra de Deus. Combateram o bom combate e entregou a fé. É isso que nós fazemos na rua todos os dias, nós policiais. Porque a nossa ideia é o quê? É resgatar essas pessoas. Porque o princípio, eu não sei a formação de vocês, mas o princípio do direito penal, não sei se vocês sabem, são dois princípios, que é punir o indivíduo quando comete um ato de delinquente, né? Quando comete um crime, quando fere o Código de Processo Penal. Qual que é o princípio do Estado? Punir o indivíduo, porque cometeu o crime, no primeiro momento. No segundo momento é o quê? Ressocializar. Porque nós devemos devolver esse indivíduo para a sociedade em condições. Esse é o princípio do Estado de Direito. Não é só punir, vou catar o cidadão aqui, o elemento, jogar na cadeia e foda-se ele. Não. Devemos catar, vem aqui, filho, você cometeu o crime, você vai ser punido, você vai ficar um tempo preso, porém, nós, isso na teoria, né? Nós, Estado, vamos te ressocializar para que você consiga voltar ao anseio da sociedade em condições pronto para. Porque o princípio de nosso cidadão é o quê? Servir a sociedade. O meu, o seu, o nosso, todos nós. Na teoria. Só que na prática muitas dessas pessoas não voltam. E no mundo espiritual a mesma coisa. Qual que é o nosso princípio? Resgatar ovelhas para o Senhor. Resgatar ovelhas. Tem uma ovelhinha negra ali. Não interessa, você tem que ir lá. Se você pega a passagem de Saulo de Tarso lá, quando ele ficou cego, o que aconteceu? O apóstolo não teve a visão de Cristo. Não, mas eu vou lá, mas ele persegue aqui os cristãos, eu vou lá. Vai lá que eu estou mandando você ir lá. Eu não vou. Vai que eu estou mandando você ir lá. Então muitas vezes você está na linha de frente de uma batalha espiritual, né? Você é soldado do reino e soldado da terra. Soldado do reino de Deus e soldado da terra. A minha missão é o quê? Resgatar aquelas pessoas para o caminho do bem. Do caminho do bem. E o bem, tem até acho que o Silvio Santos diz isso, né? Se eu não me engano. O bem, ele sempre é a maioria. E o mal nunca vai vencer o bem. O mal, ele pode vencer o bem por alguns instantes. Mas o bem sempre vai triunfar sobre o mal. E quem é o bem? A pessoa encarnada na figura de Jesus Cristo. Amém. E ponto final. Não tem o que se falar. É isso e acabou. Só não vê quem não quer. Não precisa nem crer, é só ver. Tá aí. Você acha que é normal a gente ficar se matando entre nós por causa de dinheiro? Não tem lógica. Sim. Não faz sentido. Vou trair a minha esposa, trair o meu amigo, trair a minha fidelidade? Não tem lógica. Porque aquilo que você faz quando você está perante as pessoas, nós chamamos de ética ou de moral. O que você faz longe das pessoas, nós chamamos de caráter. Mas para você ter esse caráter, essa virtude, você só consegue se você temer a Deus. Ponto. Eu falo uma coisa assim, se as pessoas soubessem o que eu sou, muita gente, o que eu era, né? O que eu representei.
Se as pessoas soubessem o quão ruim eu sou em pensamento, e se eu fosse penalizado por isso, eu já falei isso no primeiro podcast, eu pegaria prisão perpétua, cara. Sabe? E pena de morte, qualquer coisa assim. Mas por Cristo, hoje eu me sinto liberto dessa maldade, cara. Eu era uma pessoa extremamente rancorosa, guardava muita raiva. E hoje não, cara. Hoje eu sou tranquilo. Hoje ela me ajudou nisso, agora eu ajudo ela. Legal. Entendeu? E é muito maluco isso. Então eu acredito, se as pessoas soubessem como é fácil você ser transformado por Cristo, porque não é você que se transforma. Sim. É Cristo que te ajuda. Isso que Basta opera. a escolha, né? Basta você só precisa aceitar. Só aceitar. Só aceitar. Gente, só mais uma pausa aqui rapidinho pra gente falar dos nossos patrocinadores. E a gente tá chique demais, tá só no começo, mas agradecer as pessoas que estão acreditando no nosso projeto. Então, começando pela Amo Pet. Lembrando, quem quiser patrocinar, é coisa barata. Entre em contato com a gente. Menos de 15 mil se anuncia aqui tranquilamente. Ixi, tá fácil, tá fácil. Voltando, vamos falar da Amo Pet, consultório veterinário Pet Shop. Fica lá na Arcindo Sardo, número 956, no Jardim Coliseu, aqui em Londrina mesmo. Aqui não, que a gente tá em Ibiporã, né? Mas vamos falar depois disso. Chama lá no WhatsApp, nas redes sociais, a doutora Mariana Mauruto, como que esqueci o nome do irmão dela? O Otávio, claro, o Otávio. Chama eles lá, eles entregam em toda Londrina e região, tem brinquedo, tem ração, vacinação lá também. A doutora Mariana sempre tá pronta para atender vocês. E o lema dela é que Amo Pet, porque amor é a nossa especialidade. Soldado, precisou levar os cachorros lá? Leva na Amo Pet. Vamos falar também da Terra Livre Marketing Digital. Tá precisando dar uma guinada na sua empresa? Vídeo, foto, arte, mídia social, tudo tem. Procura a Terra Livre Marketing Digital, que ela vai te ajudar certinho em tudo que você precisar para sua empresa. E outro, por último, mas não menos importante, Epic Sound, que é o lugar onde a gente está aqui em Ibiporã. Por isso que eu falei no começo que não era aqui, mas agora sim, aqui em Ibiporã. Quer gravar uma música, quer fazer um trabalho, você que está aí na pandemia mesmo, querendo fazer gravar um trabalho musical, procura o Guilherme aqui, procura o Fabiano, né, que eles estarão prontos para te atender também. A gente vai aqui para a reta final do nosso podcast. Você tem... O senhor falou aí a respeito do senhor aproveitar o seu trabalho que está pregando, né, para as famílias, para o pessoal que está aí traficando. Mas me veio aqui na mente a dúvida, o senhor, pelo visto, tem a liberdade, sim, de estar pregando, senão não estaria fazendo, porque não iria contra as regras. Mas o senhor já recebeu algum tipo de repreensão, de chacota, ou alguma perseguição, justamente por estar pregando, por fazer as coisas que o senhor faz? Graças a Deus, ali, sob a égide do meu comandante, Major Marcos Tordura, que é uma pessoa cristã, nós não temos esse tipo de problema. Dentro da corporação nós temos várias pessoas cristãs. Não vou usar o termo evangélico, e nós também temos católicos. Vou usar o termo cristão aqui. Nós temos vários não acredito que a grande maioria. E são policiais novos que estão entrando agora na polícia, e eles estão entendendo a visão e a forma de se trabalhar. Porque se a gente fazer exatamente igual fazíamos alguns anos anteriores, não vem dando certo. Nós temos que mudar. Porque se desse certo, não estava o jeito que está aí. Lógico, a gente sabe que é uma série de fatores, a lei não ajuda, seu quadrado social, etc e tal, só que nós temos que fazer a diferença. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de represária ou chacota por parte dos meus companheiros, graças a Deus não tem esse problema, porque a maioria é cristão. Alguns não entendem a forma com que eu ajo, porque eu ajo dessa forma, mas eles respeitam e eles compreendem. O objetivo é um só, nós somos o mesmo time. Qual que é o time? É recuperar essas pessoas de uma forma ou de outra. E a mudança, eu digo isso por parte das pessoas que delinquem, cometem crime, a mudança parte de cada um de nós. E a base para isso é Jesus Cristo. Não tem outro caminho, que é a verdade e a vida. Soldado, eu tenho uma pergunta que eu gosto muito.
Eu gosto muito de filosofia, eu gosto de pensar na vida. E essa é uma pergunta que eu precisava te fazer. Como foi, descreva pra gente, como foi o pior momento que você passou dentro da corporação numa ação da polícia? O que te marcou e como que foi esse momento? Sim, eu já peguei alguns momentos, né? Esses salvamentos aí, o pessoal acompanhou de perto. Já peguei situações de troca de tiro. Já tive que balear o indivíduo em legítima defesa, obviamente. Não havia outro recurso, a não ser efetuar o uso da arma de fogo. E o que acontece? O policial militar, gente, o pessoal que está assistindo procura entender que nós nada mais somos que, isso é opinião pessoal minha, eu vou até parafrasear o coronel Leônidas da Silva, nós somos um cidadão de uniforme preparado para o exercício cívico da violência. O que é isso? Isso é bíblico. Respeite as autoridades. Eu não vou me recordar o versículo, sim, mas está lá, se eu não me engano, no Antigo Testamento. Sim. Então nós estamos preparados para o exercício cívico da violência. O que é isso? Obediência aos conjuntos das normas jurídicas e, se preciso for, para defender terceiros, efetuar o uso disparado de arma de fogo. Deus é Deus da guerra e nosso general é Cristo. Exatamente. Então, a guerra faz parte às vezes fala, o policial... da história. Exato. Às vezes, o policial matou. Não, o policial não mata ninguém. Se teve um confronto armado que, porventura, a pessoa veio a perecer, você pode ter certeza que esse policial ele fez isso para resguardar a vida dele e a de terceiros. Se entrar um cara armado aqui e estiver ameaçando a vida de vocês, eu, com base na lei, que a lei me ampara para isso, vou usar da minha arma de fogo para defender a mim mesmo e a vocês. E não só, você responde se você não fizer isso. Exatamente isso. Tem mais essa ainda. Se eu me acovardar aqui, entrei num supermercado... Você tá apaisando, né? Tô apaisando. Eu tenho condições de agir, mas eu não vou agir, tô prevaricando. Vou responder por isso. Né? E uma pergunta muito interessante. Mas como você... Eu nunca matei ninguém, já baleei, né? Mas graças a Deus nunca matei ninguém. Vocês falam, você como um cara cristão, se você tiver que matar alguém, você pode ter certeza que se eu tiver que matar alguém, foi como eu disse, dentro da legalidade, dentro do estrito cumprimento do dever legal, para proteger a minha vida e a de terceiros. Nós vemos isso constantemente no Velho Testamento. Sim. E o cristianismo é, de certa forma, uma vertente do Velho Testamento, senão não tinha um porquê nós termos o Velho Testamento na Bíblia. Então, é isso que algumas pessoas têm que entender. Você parar para pensar, Davi foi rei, e foi rei dominando povos. Sim. E ele ia pra guerra, cara. Ele matou um gigante. Exato. Na pedrada. Entendeu? Olha só. Quer dizer, a luta entre o bem e o mal existe. Existe pessoas do bem que vai combater o mal e são pessoas que se enfrentam. Infelizmente existe, porque não tem como não existir isso, né? Então a justificativa aqui não é se você precisa cumprir a lei, porque Deus respeita a lei dos homens. Você precisa cumprir a sua lei, que é exercer seu ofício independente da situação onde você esteja. Se você não fizer isso, você vai estar descumprindo a lei de Deus. Exatamente isso. Olha que maluquice, cara. Esses dias, tem um colega meu que ele trabalha junto comigo, né? Ele é bem cristão também, né? Não que você queira matar, porque há 10 anos, né? Você tá... Isso, lógico. E nunca aconteceu, então não é a gente não tá falando de uma situação corriqueira. Sim. Mas como você falou, se a última linha do negócio dá muito errado, é ali que tem que barrar, você é a barreira, você tá na linha de frente. Então, pode acontecer, mais suscetível acontecer com você do que comigo, que não tô na linha de frente. Sem dúvida. Né? Se você precisar, você chama a polícia. Se eu precisar, vou chamar quem? Sendo que eu sou a polícia. Me chama, né? Entendeu? eu vou chamar quem? Eu mesmo. Você já parou pra pensar nisso? Sim. Eu vou chamar quem? Sendo que eu sou a polícia.
Ah, vou chamar o apoio, outros amigos policiais. Tá, mas quem mais? Sempre, né? Sempre vai ser você, né? Entendeu? Então, assim, só pra terminar, tem um amigo meu que trabalha comigo, né? Pegando sua linha de raciocínio, ele é bem cristão também. Tem um dia a gente abordando os caras fumando maconha, o cara saudou ele com a paz de Deus. Paz de Deus, irmão. Era da igreja. Tava fumando maconha. Ele olhou assim, ele é bem fervoroso, né? Ele falou assim, amigão, nem vou te responder isso daí, nem vou te saudar. Você vai querer algemado ou você vai querer ir tranquilo? Nós damos essa opção pro cidadão. Você vai querer algemado, tá cometendo um crime, ou você vai querer ir tranquilo. Quiser ir tranquilo, entra no camburão, sem problema nenhum. Se for reagir, infelizmente, nós vamos ter que usar a força, algemá-lo, dentro da legalidade, e colocar ele no camburão. Beleza, levamos ele, tá fumando maconha. Maconha ainda é crime, viu, pessoal? Pessoal que fuma maconha ainda é crime. Se a polícia encontrar, vai ser encaminhado para fazer o termo usuário. O tal do usuário. É crime? É crime ainda. É bom saber. Crime de menor potencial ofensivo. Denunciar porém, é todo mundo. Todavia, se a polícia encontrar, vai ser encaminhado para o termo circunstanciado. Vai responder juridicamente por isso. Vai ficar preso? Não. Mas vai ter uma pena administrativa. Então o que acontece? Nós levamos ele e o rapaz falou pra ele, falou assim, mas ô louco senhor, você ainda se diz um cara cristão? Falou pro meu amigo. E ele usou justamente essa passagem de Davi. Ele diz, amigão, Davi matou um monte de soldado inimigo e era ungido por Deus. Eu estou apenas tão somente cumprindo a lei, que inclusive está nas escrituras. Porque ali teve um embate espiritual entre os dois, porque os dois frequentavam a mesma igreja. E eu fiquei olhando aquilo e falei, rapaz, não é que você tem razão que você falou? Justamente justificando, quando alguém fala, mas já matou alguém e tal, não sei o quê. Legítima defesa é o que meu amigo falou. Amigo, Davi matou um monte de inimigos, soldados inimigos, e era ungido por Deus. Eu estou cumprindo o que está na lei. E a Bíblia é bem clara. Respeitar as autoridades, está lá. Simples assim. São coisas que passam despercebido que a gente não percebe, mas está ali. É só. A gente não pode se basear na Bíblia para fazer o mal, né? Jamais. Agora, você se basear na Bíblia para fazer o certo, eu acho que em 10 anos você já teve muita oportunidade para matar e não matou. Só dentro da legalidade. Então a gente sempre vai partir para esse princípio. Mas assim, um policial quando ele baleia alguém, qual que é o segundo passo? É ligar pro SIAT. Assim, eu estou fugindo um pouco do assunto, mas quando tem confronto armado, o miliante tentou contra a vida do policial, o policial logrou isso, baleou o indivíduo, segundo passo, manda o SIAT aqui, que o cara tá baleado. Porque é diferente isso aí tá na doutrina. O policial militar ele não tem inimigo. O policial militar ele serve a sociedade. É diferente do cenário de guerra. Isso aí, então, no canal Livre, esse general, o Leônidas da Silva, ele fala isso. O cara faz a seguinte pergunta para ele: qual que é a diferença do soldado das Forças Armadas, numa situação de guerra, e um soldado da Polícia Militar? Palavras dele, tá lá no YouTube, não é palavras minhas. Deixando bem claro para depois não ter... Claro. O cara enfim, deixando bem claro também, eu estou respondendo como cidadão, não como policial, porque eu não tenho uma autopatente, então não posso responder pela corporação, estou respondendo por mim. Esse general ele fala qual que é a diferença de um soldado da Polícia Militar para um soldado das Forças Armadas numa situação de guerra. Um soldado das Forças Armadas ele tem um inimigo, ou o inimigo se rende, ou ele neutraliza o inimigo com um tiro, no caso abate o inimigo e conquista o território. Isso numa situação de guerra. O policial militar não tem essa situação, ele não tem inimigo. A função dele é o quê? Como você falou, servir e proteger, manter a ordem pública. As pessoas confundem isso. A polícia não é inimiga de ninguém, pelo contrário. A polícia é a mão amiga, o braço forte do Estado. É a última linha, quando todas as instituições falharam, é o policial que está na linha de frente para ajudar o cidadão. Soldado, o momento mais triste você passou numa ação? Então, a gente está falando de salvar vidas, mas infelizmente uma vez eu não consegui salvar. Foi logo quando eu entrei na polícia, trabalhava em Pato Branco, peguei uma situação, olha só para você ver, uma briga de trânsito. Era um desafeto entre eles ali, acho que um devia um dinheiro pro outro, não sei o que aconteceu. E eles começaram a discutir, 3 em cima de um, empurrou o cara ficou muito nervoso, e o que aconteceu? Deu um infarto nele e ao mesmo tempo um derrame. A gente caiu ali de paraquedas na ocorrência, não sabia o que se tratava, eu vi o cara estava caído, é uma parada cardiorrespiratória. Comecei lá a manobra no senhor, tinha mais ou menos 40 anos, e infelizmente não consegui salvar ele. Ele morreu nos meus braços. Eu vi a pulsação dele diminuindo até que ele morreu. Então, infelizmente, nem sempre eu consegui lograr êxito em salvá-lo.
E como é que fica a sua cabeça depois de um momento como esse? É uma situação muito ruim, né? Porque a até hoje eu me lembro, adrenalina num tiroteio, eu creio que depois que passa, você consegue controlar mais do que a adrenalina numa tristeza. Sem dúvida. E digo mais ainda, essa semana eu estava conversando com um amigo meu policial, infelizmente ele se envolveu em 2 confrontos armados e graças a Deus ele logrou êxito e neutralizou os 2 miliantes. Infelizmente os miliantes veio a entrar em óbito. E ele tava, eu fiquei até assim com dó dele, né, do policial. Ele falou assim, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais conseguiu tirar da memória, mesmo o cara sendo um miliante, tentando contra a vida dele, ele nunca mais esqueceu daquela cena do cara caído no chão, olhando para a cara dele e morrendo aos poucos. Isso é muito ruim. Porque o policial ele não sai nas ruas para tirar a vida de ninguém. Ele não vai, vou sair hoje para matar as pessoas. Não é assim. Quando tem um confronto armado é em legítima defesa. E eu vi o testemunho desse rapaz essa semana. Eu fiquei morrendo de dó dele. Ele se envolveu em 2 confrontos. E não foi porque ele quis. E ele fala, e é bem cristão também, bem evangélico. E você vê que a mente dele assim já está conturbada. Por quê? Porque ele não está preparado. Acho que ninguém está preparado psicologicamente para isso. Então, teve uma situação que eu me envolvi no confronto armado, graças a Deus o rapaz não morreu, né? Baleei ele, liguei pro SEAT, veio, catou ele bonitinho, ficou lá na UTI, mas não morreu. E detalhe, várias passagens, né? Enfim, mas isso não justifica. Temos que, né, cumprir a lei. Não morreu, mas atirou contra mim, logrei êxito, atirei nele, acertei ele e ele atirou em mim e errou. Você já levou algum tiro? Graças a Deus não. E nem pretendo Só levar. foi atropelado por um carro. Só foi atropelado por um carro. Cabeça Coisa esmagada. de boa. Simples Coisa assim. leve. Coisa leve. Já salvei um gato da árvore, que mais? Já salvei um tucano, já salvei um gavião, 3 crianças, o policial, que foi o parceiro de equipe, e infelizmente esse rapaz que eu não consegui salvar. Esse é o meu breve currículo. Seu histórico de salvamento e perdas. Salvamento e perdas. E depois coisas corriqueiras, né? Graças a Deus o saldo tá positivo, né? Sim, graças a Deus. Soldado, e uma última pergunta. Se Jesus voltasse amanhã, 6 horas da tarde, você descobrisse, né? 6 horas, vamos pra glória. O que você faria nesse de hoje para amanhã? Até 6 horas de manhã, de hoje até amanhã. Faria o que eu já estou fazendo desde o princípio. Alertar a todos do enorme poder de Cristo. E se eu tivesse a precisão que ele ia voltar amanhã, melhor ainda. Ele vai voltar amanhã às 6 horas. Ainda há tempo de vocês se arrependerem. Você nem ia pro batalhão mais. Não. Galera, ia pegar um carro de som, entendeu? Alugar um caminhão. Ia salvar vidas de outra forma. Ia pegar, na polícia a gente fala bizu, né? Galera, descobri um bizu aqui que Jesus Cristo vai voltar amanhã às 6 horas. Vamos se arrepender dos seus pecados para ontem. E não é mentira. Faria isso. Você sabe que teve um monte de gente que falou do fim dos tempos aí, que disse dia 30 ia acabar o mundo, do dia 29 né? pro dia 30 de março. Você já pensou se esses caras estavam certos? E descobriram, né? Imagina. Mas por isso que a Bíblia diz, né? Por isso que a gente precisa pregar o evangelho todos os dias, sem né? dúvida. Soldado, mais uma pergunta? Não, Gui? aqui cessou. Gui, Vanessa? Eu tenho uma pergunta. O Copai te perguntou qual foi o momento mais triste, né? Que você já passou. E eu não sei se de repente seria o mesmo, mas qual foi o momento mais difícil, assim, que de repente você se viu sem saída? Em alguma ocorrência, alguma coisa assim? A Vanessa perguntou, porque ela tá longe do microfone, ela perguntou qual foi o momento mais difícil, não o mais triste, mas o mais difícil, assim, você se enxergou num beco sem saída, é isso? Isso. O momento mais difícil, a situação do Heitor foi a mais grave, porque o que acontece? Ele ficou na UTI, o menino, ficou 10 dias na UTI, e por mais que você não queira absorver, você acaba absorvendo, você entra nas redes sociais, lógico que a minoria absoluta, enquanto nós temos, sei lá, 10 mil pessoas aplaudindo, nós temos 5 pessoas falando mal, inclusive da minha família. Tive um primo que teve a coragem de criticar a minha ação. Parente só os dentes, viu, soldado? Fica em paz. Meus parentes, isso mexeu muito comigo. Quando eu recebi a notícia que ele poderia não voltar ao normal devido os seus neurônios vir a queimar alguns, eu me senti muito mal.
muito mal. Com aquela sensação que eu poderia ter feito um pouco mais. De impotência. Exato, eu me cobrei muito. Eu cheguei, isso aí ninguém sabe, mas inclusive quando eu recebi a notícia, outra coisa que eu esqueci de falar, você me fez a pergunta. Eu faço parte de um grupo de militares e amigos. O que é esse grupo de militares e amigos? Até mandar um abraço para o Militão, Savelli, o Cabo Projato, o Coronel Manuel. É um grupo de policiais aposentados, junto com os membros da sociedade civil organizada, empresários, advogados. Qual o objetivo fim? Resgatar policiais, em especial os que já se aposentaram, que por um motivo ou outro estão passando por problemas psicológicos. Muitos deles tentando até contra a própria vida. Uau. Inclusive, dentro que nem aqueles filmes do Vingadores, assim, o Capitão América sentado com soldados. Algo nesse sentido. Inclusive, graças a esse grupo, se alguém quiser seguir no Instagram, tem um grupo lá, chama Militares Amigos. Sobre o comando do Coronel Manuel, o Subtenente Militão e o Savelli e o Projato, nós conseguimos reformar 17 casas desses policiais. Casas que você vê ali um barraco destruído. Por uma ironia do destino ali, outra aqui, eles não tinham absolutamente nada. Mas como chegou nessa situação? N motivos. E se uma pessoa não tem nada, qual que é o próximo passo? A depressão até vir tirar a própria vida. Já pegamos situação que a casa policial pegou fogo, o cara perdeu tudo, a gente foi lá e reformou. Complementando a sua pergunta, eu estava em Curitiba quando eu recebi essa notícia do Heitor. Estávamos reformando a casa de um policial lá de Curitiba que pegou fogo, o cara perdeu tudo. A gente lá reformou. E sem ganhar nada, pelo simples prazer de ajudar. Sem cunho político, vamos sair. Não, nada disso daí. E daí a gente recebeu a notícia, pode ser que o menino não volte nem a falar mais, fique acamado. Aquilo ali foi, acabou meu dia, não queria fazer mais nada. O Heitor, acabou meu dia, eu não queria saber de mais nada, até chorei ali na hora. Aí veio uns bombeiros lá já aposentados, calma cara, você é um herói, nossa, eu queria estar no seu lugar. Falei, não, a culpa é minha, eu fiquei muito mal mesmo, e ninguém sabe disso, eu fiquei péssimo. Tanto é que depois teve uma entrevista, acho que no Tarobá, eu acabei não contendo as lágrimas, chorei quando vi que o menino estava bem, peguei o menino no colo. Fiquei muito mal, por quê? Porque você, pelo menos você fica com a sensação que é sua responsabilidade, que você deveria ter feito algo a mais, mas você não fez. Eu fiquei com aquela sensação de impotência. Foi a pior sensação na minha vida que eu senti dentro da polícia. Foi talvez pior do que essa que o rapaz morreu nos meus braços. Eu nunca esqueço dessa imagem, dele caído no chão e eu fazendo massagem cardíaca nele e ele perdendo o pulso. A minha esposa da área da enfermagem já está preparada para isso, mas eu não estou preparado para isso, de ver uma pessoa ali inocente perdendo a vida por bobeira. Então essa foi o pior momento da minha vida, quando eu recebi a notícia que o Heitor poderia, né, nem voltar a andar mais. Foi horrível. Principalmente quando eu via lá os comentários no Facebook. O policial não fez a manobra certo. A manobra é assim, não era assado. É culpa do policial. Teve comentários nesse sentido. Inclusive por parte de primos. Um primo. Então isso aí tirou meu chão, acabou comigo. Eu fiquei extremamente mal. Mas Deus é pai, não é padrasto. Maravilhoso. Heitor se recuperou com vida, são e salvo. Está perfeitinho. E nós glorificamos sempre a palavra do Senhor. Mais uma vez, glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí, finaliza para nós aí. Tchau, gente. Tá certo. Já tá todo folgado ali. Queria agradecer mais uma vez, soldado Almeida, pela sua presença aqui. Eu tenho certeza, na verdade o nosso lema aqui é que você é valioso para o reino. Nós acreditamos que você é valioso para o reino, e a nossa intenção aqui é realmente levar uma palavra de conforto, a gente acredita assim que o canal tá aí na internet, milhões de pessoas podem assistir a esse vídeo, mas se uma única pessoa assistir e se converter, a gente já ganhou tudo, sabe? Nosso objetivo é um só mais um. É como o filme, né? Lá do como que é? Até o Último Homem. Senhor, me ajuda a salvar mais um. É o que a gente pede todos os dias. Me ajude a salvar mais um. Então, nossa intenção é edificar, passar palavras que possam edificar as pessoas. Eu acredito que a sua história, tanto como cidadão, como policial, possa ajudar muita gente. Aí eu agradeço imensamente pela sua vida. Eu que agradeço, só
para encerrar aqui a minha fala. A entrevista aqui, o que eu falei foi como um cidadão, né? Não respondo pela corporação, porque eu sou um soldado dentro da Polícia Militar. Eu respondo apenas como um cidadão. O que eu queria dizer para o pessoal que vai estar assistindo, o pessoal que quer entrar na Polícia Militar, está tendo concurso aí, né? Foi adiado por causa da pandemia. Inclusive eu fiz a minha inscrição. Que legal. Meu, muito legal. O que eu tenho para dizer para vocês é que vocês estudem, que vocês se dediquem, que vocês busquem, coloque Deus sempre na frente de tudo, que vocês vão chegar lá. Tudo que vocês fizeram com amor, vocês podem até não chegar no objetivo que vocês querem no primeiro momento, mas em algum lugar vocês vão chegar. E trabalhar na Polícia Militar do Paraná, gente, nesses 10, quase 11 anos de polícia que eu tenho, é muito gratificante, é muito gostoso. Você ter a oportunidade de ajudar as pessoas, servir o cidadão e salvar vidas, que é a principal função da Polícia Militar. Não é tirar vidas, nunca foi. Quem disse isso está errado. A função da Polícia Militar não é tirar vidas, é salvar vidas. Um simples patrulhamento que o policial faz na sua rua, de certa maneira ele já está salvando vidas. Está espantando um criminoso ou algo nesse sentido. Então o pessoal que vai fazer o concurso, estude, coloque na mão de Deus, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, e quem sabe aí amanhã depois trabalhar junto comigo na viatura. Beleza? Tá certo. Tchau, gente. Até a próxima.